Ô, véi! Fala, galera, beleza? Mais um Ô, véi começando aqui. Hoje, nosso episódio número 2 dessa segunda temporada. Você pode nos assistir, nos ouvir pelo YouTube do Ô, véi, também da Burburinho News. Estamos nos melhores tocadores de podcast, no Deezer, no Spotify, no Amazon, então, no Google Podcast também. Fica aí o convite para vocês. E hoje, meu convidado é muito especial. Uma das pessoas que eu mais queria entrevistar nessa segunda temporada. Eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado por ter vindo. Genildo Lavinsky, um dos caras mais... Como é que eu vou dizer? Mais eficazes com a notícia que eu já vi na TV baiana. E, ao mesmo tempo, uma elegância para falar. Impressionante. Obrigado, viu, Genildo? E aí, Gabriel, tudo bem? Eu esperei que você dissesse que ele é um dos caras mais bonitos que você já viu no jornalismo, né? Mas tudo bem, vamos lá. E tomei um susto, porque você falou que é só 1h30. Para um cara falador como eu, que fala pelos cotovelos, é pouquíssimo tempo, tá? Mas é brincadeira tudo isso. Eu quero saudar a todos vocês, cumprimentar o pessoal do Burburinho, ao pessoal do Ô, véi, todo mundo então. E a gente veio aqui para bater papo, para conversar. Eu não sou de dar entrevista, eu sou de conversar, de jogar a conversa fora, mas que seja uma conversa útil, uma conversa saudável. E por isso que eu vim aqui, porque eu tenho certeza absoluta de que esse papo nosso vai render muita coisa. E vamos que vamos. Vai sim, com certeza. Ô, Genildo, começa contando pro pessoal quem é o Genildo. Sim. Você é de Salvador? Não, então vou contar. Eu sou itabunense, eu nasci no ano de 1957, vamos fazendo as contas aí, no dia 24 de fevereiro, na cidade de Itabuna, filho de seu Miguel, um sergipano que faleceu há pouco mais de 2 anos, aos 102 anos de idade. Filho de Dona Lindaura Lavinsky, uma itabunense, mas com raízes na Polônia, porque ela foi fruto de uma família batalhadora, uma família que fugiu na época da Polônia em direção ao mundo e veio de navio parar em Ilhéus, na época, e lá a família acabou se espalhando. Essa família fugiu porque tinha uma guerra lá que separou a Polônia da antiga União Soviética, e o pessoal teve que sair, porque o pau estava comendo lá, e graças a Deus eu consegui nascer, né? E fui criado lá em Itabuna, fui vivendo até os 16 anos, quando eu vim para Salvador. Lá em Itabuna, eu sobrevivi com o meu pai trabalhador, aquele trabalhador duro realmente, motorista da Suba, a antiga companhia Viação Subaiano. Ele era motorista, depois... ônibus, né? Ônibus. E a Suba é uma empresa de ônibus lá, uma empresa rodoviária tradicionalíssima na região. Eu acho que fechou, inclusive, as portas já há muitos anos. Mas meu pai trabalhou quase 40 anos como cobrador, como motorista e depois como apontador. E eu duvido que você me diga o que é apontador. Sabe o que é, não? Bom, eu estou imaginando aqui o apontador, ou é o despachante atualmente, Sim. que é o cidadão que fica no final de linha ali anotando os horários dos ônibus e liberando os carros no momento exato. Ou que aponta o ônibus assim quando ele passa. Ele diz, o ônibus ali, é esse, não? Brincadeira. Você tá certo. O despachante? É o despachante. Eu fui rodoviário, Genildo. O cara me pegou agora. Então isso, meu pai ele terminou a carreira dele como apontador, né? Ele tinha dirigido muito tempo, cobrador e tal. Então colocaram ele na saída da garagem, os ônibus saíam, ele quem fazia aquela anotação que você sabe bem, do número, o horário, o motorista, quem era o cobrador. Quantos passageiros. As condições. Não, porque ele era o apontador da garagem. O ônibus saía dali para a rodoviária, né? Na época era uma agência de ônibus, não era rodoviária como é hoje, tá? Então na época era agência. Ele foi isso. Depois meu pai, depois da aposentadoria, ele comprou um jipão, aquele tipo ratoeira 54, e foi pra praça, né? Aquele carrão e tal. E tinha também um Studebaker, que era um carro importado alemão, aquela limusine que parecia uma barata, bem grande. O carro passava mais tempo parado, quebrado, do que rodando, porque não tinha peça, né, de reposição. Então, quando quebrava uma peça, ele tinha que sair de Itabuna para ir para Bahia comprar, como eu dizia lá. Ir para Bahia significava vir para Salvador. Dizer, eu vou para Bahia. Então, vinha para Salvador e comprava essa peça, ele repunha a peça e o carro começava a rodar. E foi ali que eu comecei a mexer no carro também, e desde pequeno comecei a dirigir, mas só que
Aos 9 anos de idade, já que você quer a minha história, e lá vai ela completa, aos 9 anos de idade eu passei a ajudar um vizinho, Adailton, o nome dele, eu não consigo esquecer o nome das pessoas que fizeram parte da minha vida como amigos, inclusive Adailton foi uma dessas pessoas, porque o pai dele faleceu e o pai dele tinha uma barraca na Feira Livre de Itabuna, onde vendia confecções, calça, camisa, aquelas coisas que você encontra em Feira Livre, né? E eu falei com a minha mãe, eu vou dar uma ajudada em Adailton e tal, e eu ia pra feira aos sábados com ele, menino da minha idade, e ele ajudava muito a dona Roxa, que era a mãe dele, e eu lá estava ajudando o Adailton. Só que, ao me acostumar ir aos sábados para a feira, eu acabei despertando também a curiosidade nas vendas, como vendedor, né? E passei a me interessar também em montar o meu ponto de venda. Só que eu não iria concorrer com o meu amigo. E conversei com ele e disse, eu vou abrir uma barraca de tempero. O que é isso? Era cominho, corante, alho, cebola. Aí botei caixinha de fósforo, botei bucha de aço, né? Para vender, e montei essa barraca. Meu pai construiu uma barraca de madeira, eu pagava à prefeitura o local onde a gente ficava, e eu botei bem pertinho dele. A minha mãe se interessou também pelo negócio, comprou uma máquina de moer cominho, grande, ela moía o cominho, e eu tenho essa máquina até hoje guardada aqui em Salvador, porque recentemente ela me deu de presente. Minha mãe tinha um ciúme danado por isso aí, porque ela guardava como lembrança desse trabalho que eu fiz, mas ela me deu essa máquina de moer cominho, que é uma máquina diferenciada, tal, muito legal. Então, eu passava a semana estudando, eu estudava no Colégio Estadual de Itabuna, e aos sábados eu ia para a Feira Livre. Ao chegar à Feira Livre, eu cheguei lá com 10 anos de idade, comecei a ser vendedor aos 10 anos de idade na Feira Livre. Mas a partir daí, eu gostava muito de futebol, eu tinha um radinho pequeno de pilha que eu ouvia todos os jogos que se transmitia do Flamengo, Fluminense, porque a gente... Mais Rádio Globo, né? Não dava importância ao futebol daqui, nem a rádio daqui. A gente era muito acostumado com o futebol do sul do país, como é grande parte do interior, principalmente as cidades lá do sul e extremo sul do estado, as cidades do centro-oeste também. Todas elas são muito ligadas ao futebol de fora, às rádios de fora. E eu não tinha a menor ideia do que acontecia no futebol daqui. E eu comecei a me interessar pelo rádio a partir daí, quando eu comprei esse radinho com o meu dinheiro, o dinheiro das vendas que eu fiz e tal. Mas aí eu passei a despertar para uma outra coisa, para o futebol de Itabuna, porque tinha lá no estádio, o antigo estádio da Desportiva Itabunense, e eu fui uma vez para lá. E chegando lá, eu vi o pessoal vendendo rolete de cana. Entendeu? Você sabe como é que vai. Você descasca a cana, corta, tal, enfia ali na própria casca da cana e sai vendendo aquilo. E não vi ninguém vendendo laranja no estádio, tá? Eu tava assistindo o jogo, tá, o moleque lá, todo mundo torcendo e eu olhando, porque eu tinha acostumado a ganhar dinheiro. Então, meu negócio era investir, né, em alguma coisa que me desse retorno, porque eu queria ajudar o meu pai. Eram 4 filhos, são 4 filhos, né, do casal. Eu como homem, mais 3 mulheres, e eu vi as dificuldades que meu pai enfrentava naquela época. Você era qual da linha aí? O segundo. O segundo? O segundo. Eu tenho uma irmã mais velha, tá? Eu sou o segundo. Então, eu vi as dificuldades que meu pai passava para conseguir botar comida dentro de casa e tal, e meu pai sempre foi muito batalhador, minha família foi muito sofredora e todo mundo trabalhador, por conta dessa história de ter que se virar sozinho aqui no Brasil, de vir para cá, de fugir de uma guerra e tudo mais. Então, a gente se virava muito mesmo para sobreviver. Ninguém passava fome, graças a Deus. Era uma vida digna que meu pai conseguiu dar, tanto que ele comprou casa, que era coisa rara naquela oportunidade, naquela época. A maioria morava de aluguel. Ele comprou uma casa e nós morávamos sem pagamento de aluguel. Mas faltavam coisas dentro de casa. Faltava uma geladeira, televisão na época era coisa de alto luxo, né? Faltava uma escada na porta, a gente descia um barranquinho e tal. Então, com o dinheiro que eu passei a ganhar, primeiramente na Feira Livre, eu comecei a investir na escada da casa, num murinho na frente da casa, numa escadinha para um sótão onde eu dormia, tá certo? Lá em cima, porque as 3 irmãs dormiam embaixo e eu passei a dormir em cima, né? Eu não podia levantar de vez que eu batia a cabeça no telhado, mas era legal. Eu tinha o meu quarto lá separado de todo mundo e era o meu quartinho com muita dignidade, tudo limpinho, tudo bonitinho, minha mãe fiscalizava e tudo mais. Então eu fazia algumas bagunças, né? Mas eu apanhava muito ainda na época. Aí, resultado. Quando eu fui para esse estádio, como eu contei, e passei a ver as pessoas, o moleque lá vendendo o rolete de cana, eu imaginei, não tem laranja aqui. Então eu falei o seguinte: Adailton, vamos vender laranja no estádio?
Ele disse, vamos. Aí o que é que eu fiz? A gente chegava domingo, no sábado, quando saía da feira, eu ia para casa levando a minha mercadoria num carrinho de mão, né, que eu empurrava lá, que era um carrinho de madeira que meu pai também tinha feito, e ele levava a mercadoria dele também. A gente ia sempre junto, eu com as minhas mercadorias e ele com as roupas dele. A gente deixava lá em casa guardado e tal. A gente passou a fazer o seguinte, ao sair da feira comprava um cento de laranja, que era um saco com 100 laranjas, que a gente chamava, me dá um cento de laranja, comprava aquilo. Levava para casa, domingo de manhã, eu sentava no fundo do quintal, aí minha mãe ajudava, minhas irmãs ajudavam, e a Dailton também ia lá para casa ajudar com a mãe dele, Dona Roxa, a gente sentava, fazia aquela roda assim, botava um lençol e começava a descascar laranja, a gente descascava 100 laranjas na mão. Entendeu? Era um trabalho danado para fazer aquilo. Para quê? Para levar e vender no estádio. A gente só não fazia cortar a laranja no meio. Aí arranjamos 2 bacias, tá certo? Aliás, arranjamos uma bacia só porque nós combinamos uma coisa. Um fica tomando conta do carro com laranjas e o outro sai para circular na torcida. A gente pagava um ingresso especial de vendedor no estádio, né? A gente já sabia o caminho para tudo isso. Então a gente parava o carrinho lá num ponto, carregava essa bacia de laranja e eu fui o primeiro a vender, a sair para vender, para experimentar como é que é. Levava um canivetezinho para quem comprasse a laranja, se quisesse, cortava a laranja no meio, abria para a pessoa chupar a laranja. Impossível isso hoje, hein? Você com canivete no estádio. Impossível completamente. Mas na época, como era vendedor, podia fazer. E aí o que aconteceu, Gabriel? Eu fui o primeiro dia para lá e tal, e quando eu cheguei em casa, a gente foi fazer a soma do que tinha vendido para ver o lucro que a gente teve, e a gente estava com prejuízo. A gente comprou o saco de laranja por X, vendeu por X mais Y e ainda assim a conta não batia. Estava errado. E agora? O que foi que aconteceu que deu errado? Eu devo ter dado o troco errado, eu devo ter perdido dinheiro, o Adailton... Alguma coisa aconteceu, mas só na segunda vez em que tomamos prejuízo, que não foi lá muito grande, porque a gente descobriu o erro no meio do caminho, é que fomos verificar o que acontecia. Eu pegava a laranja, a baciazinha de laranja, e colocava na cabeça, certo? E ia para o meio do povo na arquibancada. Laranja, laranja doce e tal, laranja. E aí o cara pedia, ei, laranja. Aí eu ia lá, igual aquele cara que vende sorvete na Fonte Nova, né? Sai passando nas cadeiras, ia lá, tirava aqui, vendendo. Só que no momento em que eu passava no meio das pessoas, muita gente tirava a laranja da minha cabeça. E aí, meu amigo, hoje em dia seria um pouco complicado fazer isso, ou qualquer pessoa lesar, porque o mundo está mudando, né? Ainda não está como a gente quer, mas mudou bastante. E claro que ninguém faria uma coisa dessa, eu acho, no meio de uma torcida. A pessoa não ia roubar, porque o outro logo denunciava. Mas antigamente o pessoal dava valor a esse tipo de ação. Então eu perdi muito. Aí pronto, eu passei a ser um menino mais inteligente e passei a vender a laranja aqui. Botava a bacia aqui no braço. E acabou o prejuízo. Acabou o prejuízo. Aí com o dinheiro da feira, o dinheiro da venda de laranjas, eu passei a ter o dinheiro. Aí eu comprei uma televisão, comprei primeiro uma geladeira para minha casa. A primeira geladeira da rua Epinal Marimbeta, no bairro da Conceição, Itabuna. Foi a da casa 119. E quando não tinha geladeira ainda, vocês salgavam a comida? Como é que era? Era comida salgada. A minha mãe sabia o que fazer. Aí você tinha tocinho para salgado, já que você usava como sal dentro da carne salgada. Tinha uma série de artifícios para fazer. E além do mais, você tinha uma outra coisa. Você tinha um açougue, por exemplo, que meu pai ia todo dia no açougue. Aí ele comprava aquela carnezinha de segunda, tal, pegava o osso para botar dentro da sopa de noite, né? A sopa, porque saía o tutano do osso, saía dentro da carne, dentro da sopa que estava fazendo ali. Agora ele ficava deliciosa aquele troço, a gente comia, se enchia, que o negócio era ser gordo antigamente. Menino magro não podia sair na porta. Eu sempre fui magrelo, velho, como minha mãe dizia. Você não podia sair na porta sem camisa, porque o vizinho ia falar mal, ia dizer que a gente não estava se alimentando bem, diferente de hoje, né? Então era dessa forma. E aí eu fui me acostumando aos domingos ir para o estádio e despertei para uma coisa. Olha, eu tinha despertado primeiro para venda, mas eu despertei para a segunda. Eu comecei a ouvir os jogos de Itabuna e a torcida vibrando e tal, e via o time do Itabuna jogando com antes, o intervalo e depois do jogo. Os jogadores que eram famosos na época, o Bahia também ia para lá jogar. Você tinha Sanfilippo, que era o goleiro. Você tinha Butice, que era o goleiro do Bahia, um argentino. E você tinha muitos outros jogadores famosos, né? E eu via os caras de rádio, todo mundo com o microfone entrevistando aqueles ídolos, né? E eu ficava olhando, chegando pertinho. Eu tinha vontade de chegar perto de um jogador e não podia. Eu disse, puxa, se eu for repórter,
eu vou entrevistar também, eu vou chegar perto desses ídolos. E foi aí que despertou a atenção. Aos sábados, eu levava para a feira esse radinho de pilha que eu tinha, um radinho pequeno, vermelhinho assim, eu botava lá e tal, comprava aquela bateria grande, alimentava e ficava ouvindo a resenha da Rádio Jornal de Itabuna, e a Rádio Jornal ficava bem pertinho da Feira Livre, você andava assim uns 200, 300 metros, atravessava a rua e tinha um prédio lá de 2 andares na esquina, escrito Rádio Jornal de Itabuna, embaixo Diário de Itabuna, que era da mesma empresa, né? E eu passava todo dia e via aquilo lá e tal, olhava, mas para mim era uma rádio que eu ouvia, sabia de onde é que estava saindo o som, porque eu tinha noção, mas nunca tinha entrado lá, nem nunca tinha pensado. Mas a partir do instante em que eu fui para o estádio e passei a ouvir a resenha, eu passei a me interessar, né? Eu disse, um dia eu vou trabalhar nessa rádio. Aquela coisa de menino na cabeça, né? Fiquei, um dia eu vou trabalhar. E quando eu estava em um determinado sábado, eu já tinha 14 anos, e já trabalhava no Sindicato dos Bancários de Itabuna. Eu era o lavador de banheiros, né, do sindicato, o chamado contínuo na época. Você era contínuo, era o que equivale hoje a um zelador, né? E o cara todo dia mandava eu ir lá lavar o banheiro. Rapaz, eu vou te contar... Posso falar aqui? Pode. Falar? Bancário caga, viu, velho? Eu vou te contar. O banheiro todo dia era uma sujeira miserável. Os caras chegavam lá, entravam no banheiro e deixavam, e eu tinha que ir pra lá pra lavar aquele trouxa lá dos caras. Mas era correria, hein, velho? Eu falei, eu falar isso, mas foi o trabalho que também me deu a oportunidade de ter carteira assinada aos 14 anos, porque na época podia, não tinha essa história de menor aprendiz, não. Era menor trabalhador e trabalhava pra valer mesmo, e eu dava valor a isso, tá? E eu estudava à noite no Colégio Estadual de Itabuna, porque eu tinha que trabalhar à noite. Eu transferi o curso para a noite para ter tempo de trabalhar durante o dia. Então, o que é que eu tinha? Eu tinha sábado a feira livre para vender o meu cominho. Eu tinha domingo o estádio para fazer a minha venda de laranjas. E tinha, durante a semana, o sindicato para trabalhar. E à noite eu ia para o bairro de São Caetano, no Colégio Estadual de Itabuna. E foi assim que foi a minha vida. E nesse determinado dia, como é que eu cheguei na Rádio Jornal de Itabuna? Porque o cidadão chamado José Roberto, que apresentava o programa chamado O Esporte em Primeiro Lugar, tá? Podem cobrar que a memória aqui do velhinho é de elefante, viu? Então, o nome do programa era O Esporte em Primeiro Lugar. Eu estava ouvindo e o rapaz disse assim: olha, meus amigos, a partir de semana que vem nós não estaremos mais aqui na Rádio Jornal de Itabuna, porque nós vamos, eu e José Abelardo, que é o nosso, é o companheiro que estava com ele ao lado, nós estamos nos despedindo, vamos para Salvador porque fomos aprovados no vestibular. E contou a história que eles tinham sido aprovados, vestibular para medicina, fisioterapia, alguma coisa assim aqui. E aí despertou a atenção em mim. Eu disse, é a minha chance de trabalhar na rádio. Botei na cabeça. Todos os sábados, Gabriel, para almoçar, a minha mãe mandava a minha irmã ir à feira com uma marmita prontinha, né, com o meu almoço. Eu almoçava lá na Feira Livre, né, levava uma marmitinha pronta, aquela comidinha gostosa de casa, com feijão, farinha, arroz, o bife por cima, tal. Rapaz, eu caía de pau matando naquela marmita gostosa pra caramba, tá? E comia ali. Nesse dia em que eu ouvi, o programa começava meio-dia e até 12h30. Minha irmã chegou e eu disse a ela, você fica um pouquinho pra mim aqui, porque eu vou ali. Ela disse, vai pra onde? Eu vou na rádio, porque eu vou trabalhar no lugar desses caras aqui. Ela disse, que esses caras? Ela ficou sem entender nada. Eu disse, não, eu vou lá que eu vou trabalhar lá. Ela disse, você é abestalhado, menino, não sei o quê. E começou, não, fique aí. E aí me mandei. Eu tava com a minha roupinha da feira, né, de trabalhador, aquela roupa de calção velho, toda com malamanhado, com sandália agarrada num prego. E fui pra lá, pra Rádio Jornal. Cheguei lá determinado a pedir pra trabalhar. Tudo acabado, velho. Você imagina um menino ia fazer 14 anos, aliás, já tinha feito 14 anos, foi no começo do ano de 1971. E eu cheguei lá e olhei pra cima, e agora? Como é que eu vou entrar nesse negócio aí que eu nunca entrei? Quem é que vai deixar eu entrar? E fui me aproximando. Desceu uma escada, um cara que tinha 2 metros de altura, o cara olhou, aí eu olhei pra cima e tal. Eu falei, ô moço, ele disse o quê? Eu queria trabalhar aí. Não sabia nem com o que tava falando, entendeu? Eu não sabia nem conversar. Aí o cara parou, olhou pra mim assim, olhou, disse, você quer fazer o quê, rapaz? Eu disse, eu queria trabalhar aí. Trabalhar em quê? Não, é porque eu tava ouvindo o locutor dizer que vai embora, eu queria ficar no lugar dele. O cara achou extremamente interessante a minha fala.
a minha reação, porque tinha sido assim há pouco tempo, né, da fala dele e a minha presença lá. Era antes de 1h da tarde. Aí ele ficou. E eu não sabia com quem eu estava falando. Não esperou nem o defunto esfriar, né? Como o povo fala. Eu não sabia com quem eu estava falando naquele momento, entendeu? Aí o cara, rapaz, teve uma reação extraordinária, né? Ele pegou em minha cabeça, afagou meu cabelo e disse: ô garoto, você quer trabalhar mesmo? Você estuda? Eu disse: estudo. E você conhece futebol? Desconheço. Você sabe transmitir futebol? Eu falei: sei transmitir. Olha só, eu sei transmitir futebol. Olha que moleque mentiroso. Ele disse: transmita pra eu ver. Eu aí transmiti. Você sabe o que? Você narrou mesmo? Narrei. Eu narrei um jogo lá que surgiu na minha cabeça, porque como eu ouvia muita rádio do sul do Brasil, eu conhecia muito a história do Flamengo, naquela época que tinha Dorval, tinha aqueles jogadores famosos da época, Regis, Domingas, que era o goleiro, tá? E eu comecei a narrar um jogo, inventei na minha cabeça com os jogadores que eu tinha, e lá vai a bola jogando, me parece que é um Fla-Flu que eu narrei, que o Fluminense tinha Flávio, tinha Lula, tinha Denilson, Reisolu, tá? Tinha aqueles jogadores todos, e eu comecei a transmitir igual aquela vozinha de taquara rachada e tal. E ele aí começou a sorrir e disse assim: você tem futuro. Assim mesmo ele disse: você tem futuro. Vamos lá em cima. E eu subi com esse cara, mas eu não tinha a menor noção de quem era aquele cidadão. Ele subiu, abriu uma porta lá, e ele com a mão assim em meu ombro, né? Não esqueço da reação dele. Era o segundo andar, eu subi aquelas escadarias todas, tinha uma moça sentada assim na recepção. Ele passou por essa moça e todo mundo olhando assim, a moça olhando: o que é que esse cara vai fazer com esse moleque aí todo sujo pra lá pra cima? Aí ele subiu, abriu uma porta, estava sentado lá com um ventilador, aquele negócio fazendo um barulho, parecendo um helicóptero dentro da sala, aquele barulhão. E aí disse: ô Geraldo, esse menino aqui quer trabalhar aqui na rádio, eu vou deixar ele aqui para você conversar com ele e ver o que é que você faz por ele. Dessa forma. Saiu e me deixou na sala. E eu aí fiquei parado. Aquela cara de realmente abestalhado, como dizia minha irmã. O que é que eu vou falar naquele momento? Eu não tinha argumento, eu não tinha fala, eu não tinha nada. Né? Era vazio para isso, né? Eu sabia vender laranja no estádio, eu sabia essas coisas. Mas eu não tinha noção de como era uma relação com uma pessoa que, naquela oportunidade, para mim, era extremamente superior, era alguém de outro mundo. E eu não sabia, de novo, com quem eu estava falando. Eu ouvi dizer Geraldo. Mas quem é Geraldo? Tá? Aí depois, Gabriel, eu descobri que o cara que fez a recepção a mim, lá embaixo, era ninguém menos que o diretor-geral da rádio, um cidadão chamado Valdemir Andrade, jornalista famoso lá em Itabuna, mas era rádio, eu nunca tinha visto o cara em minha vida, depois é que eu vim saber quem era. Era o diretor-geral da Rádio Jornal de Itabuna. Foi ele que me recepcionou, quer dizer, eu caí nas mãos da pessoa indicada. Graças a Deus, e ele foi extremamente receptivo. O cara para quem ele me conduziu lá em cima era ninguém mais, ninguém menos que o chefe da equipe de esportes, Geraldo Santos. Por isso que ele foi para lá. Então, se ele determinou, Geraldo atendeu. Então, Geraldo olhou para mim e disse: ô garoto, diga aí, garoto. Aquela voz assim toda. Eu disse: não, é porque eu queria transmitir jogo, seu moço. Quer transmitir o jogo? Você sabe, senhor? Então, vamos fazer um teste amanhã, tá certo? Eu: sim, senhor, sim, senhor. Aí, sabe o que ele fez? Ele disse: vá para o estádio amanhã e você vai fazer um teste comigo. Aí eu: tá certo. Aí tinha um jogo, era Itabuna e Atlético de Alagoinhas pelo campeonato. Clássico, hein? Clássico. Itabuna e Atlético de Alagoinhas, que tinha um timaço na época, pelo Campeonato Baiano, lá na Desportiva Itabunense. E eu fui, só que nesse dia, então, eu disse a Adailton que não ia vender laranja. Claro, eu tinha que me preparar para esse teste, né? Aí a Adailton ficou sozinho, só no carrinho lá, e eu fui para o encontro de Geraldo na cabine da rádio Jornal de Itabuna, onde ele tinha me indicado. Eu passava de longe e olhava aquelas cabines. Tinha 3 rádios em Itabuna: Rádio Clube, Rádio Difusora e a Rádio Jornal. Todas AM, naturalmente, não existia rádio FM. E lá chegando, eu me apresentei a Geraldo. Ele disse: garoto, senta ali. Aí me botou num canto lá, afastado e tal. E eu sentei lá, olhando assim, tudo coitadinho assim, ó, com medo, velho. Rapaz, esse negócio aqui vai me morder. Olhava para um lado, eu via aqueles microfones lá que eles estavam começando a montar. Fio como diabo lá, aquele negócio bem antigo, aquelas mesas de som que eles botavam no estádio e tal. Fone de ouvido, tinha uns grandes e outros, um fonezinho de ferro que tinha, que doía isso aqui. Depois eu usei muito aquele troço. E aí ele veio em minha direção com um negócio desse tamanho aqui, que depois eu descobri que era um gravador. Que negócio enorme. Ele botou ao meu lado e disse: ó, quando começar o jogo, você vai transmitir o jogo,
apertar aqui, aí me ensinou, era o play rec, você apertava, aperta aqui, aí tinha uma fita rodando lá dentro, uma fita cassete, e um microfone assim ao lado, né, um microfonezinho plástico, pequeno. Ele disse, pega aqui e fale, tá certo? Aí apertou, disse, fala aí pra testar, aí falei, aí tinha um negocinho que fazia assim, modulador, um botãozinho, um botãozinho que ficava rodando, saía do branco, amarelo e vermelho, algo assim, fazia assim, ó. Batia, era verde e tal. Aí alô. Ele, tá bom e tal. Ó, na hora você liga, tá certo, ligou e tal. E eu fiz aquele teste com o Geraldo Santos, lá no microfone na gravação, e eu não aguentava mais, porque ele me ensinou, ele me deu as escalações, anotou no papel, ensinou como é que fazia e tal. Mas o problema todo é que uma coisa é você imaginar e a outra coisa é você praticar a realidade, né? Então, quando a bola começou a rolar, eu conhecia alguns jogadores do Itabuna de vista, do Atlético não tinha a menor noção. O Atlético tinha um uniforme igual ao do São Paulo, né? Aquele uniforme coral que chamava o time coral, listrado de preto, vermelho e branco. E a numeração parece que era branca. Eu sei que eu não enxergava a numeração do Atlético. Não Até consegui. hoje eu não enxergo. Não conseguia identificar a numeração, tá? Do Itabuna, como eu disse, eu conhecia. O Itabuna era azul e branco, era o time chamado Azulino antigamente. Mudaram hoje em dia, mas é o time azulino. E quando a bola começou a rolar, eu começava a olhar para baixo para ver o número do jogador, né? Eu olhava para aqui. A bola agora está dominada pelo jogador camisa número 9. Camisa número 9, quando eu olhava para frente, a bola já estava lá no outro lado, velho. Então eu não sabia o que é que eu fazia. Porque quando você decora é uma coisa, mas você olhar para baixo para procurar o nome do cara. Quando eu olho para frente, cadê a bola? A bola agora já está com o jogador camisa número 4. O jogador camisa número 4 é o jogador. Olhava pra frente. Quer dizer, foi uma confusão que eu fiz. Impressionante. Algo assim, um mico. Que se fosse hoje, eu tenho certeza que era meme para 30 milhões de cliques, tá? E no dia seguinte, ele me chamou lá e me disse, ô garoto, você não dá para transmitir nem cuspe à distância. Pois essa foi a sentença de Geraldo Santos, o meu amigo, meu nobre Geraldo Santos para mim. Mas ele foi muito bondoso, ele foi muito carinhoso, muito atencioso comigo, generoso ao extremo, ao dizer que você vai aprender porque você quer. Tá? Porque você quer aprender. E aí me deixou na Rádio Jornal de Itabuna assistindo todos os dias ao meio-dia o programa que eu ouvi lá na Feira Livre, o Esporte em Primeiro Lugar, sentadinho num cantinho em cima de uma caixa de som. Ficava sentado olhando um rapaz apresentar. O que substituiu aos dois outros, tá, que saíram, era chamado Décio Silva. E eu ficava acompanhando aquele rapaz fazendo tal. E todo dia ele tinha um texto, né, que ele lia, que era o patrocinador do programa, um texto da Eternit, as telhas Eternit, né? Que na época dizia assim, não use telhas comuns, use Eternit, Eternit a telha. Pô, você lembra disso até hoje, cara? Até hoje. Eu lembro porque eu paguei um grande mico por isso. E não poderia esquecer o que aconteceu, então. Um determinado dia, um sábado, Décio Silva, por conta e risco dele, me chamou, disse, você quer ler esse texto? Eu disse, claro que eu quero. Olha só, ao vivo narrado, olha só onde esse rapaz se meteu. Ele puxou uma cadeira, colocou ao meu lado, e eu já sabia tudo o que acontecia naquele estúdio. Eu sabia que quando a luzinha vermelha tivesse acesa era para falar, quando apagasse eu não poderia falar, eu sabia que eu tinha que falar de frente, sabia todos esses detalhes, eu já sabia, tá certo? Mas eu só não sabia ler. Eu só não sabia que eu tinha que ler palavra por palavra. Então, eu botei aquele texto na cabeça porque ele me falou, você vai ler o texto da Eternit. Eu disse, não, eu já sei. Não, você tem que ler aqui. Mas acontece que eu já tinha na minha memória, tá? Então, eu comecei. Ele disse, quando a luz acender, você liga. Porque o texto era lido no intervalo comercial, entre outros comerciais. Então, no intervalo de um comercial para outro, o operador abria, era Elicie Gomes, ele fazia... Aí a gente ouvia do outro lado. Aí a gente como se prepara. Elicie Gomes. Ele dava um assoviozinho assim, a gente ouvia o assovio dele e então se preparava. Aí ele tac, abria uma chave desse microfone e acendia no ar. Aí eu entrei. Não use telhas Eternit, use telhas comuns. Eternit é melhor. Eu inverti tudo. Como é que eu não uso telha Eternit, rapaz? O texto mandava eu dizer que use telhas Eternit e eu comecei logo dizendo que não use telhas Eternit, tá certo? Então foi um grande fora e não levou 5 minutos para quem bater na porta? Geraldo Santos, o diretor
do esporte. Geraldo Santos quase tirava o pescoço de Décio Silva, de tanto esporro, tanto grito que ele deu no coitado do Décio. E eu não sabia por quê, porque eu não sabia do meu erro, não tinha noção que eu tinha errado, eu estava nervoso, tremendo, mas de nervoso pelo fato de ter tido a oportunidade de falar ao vivo na rádio. E foi assim que aconteceu. Eu fui treinado logo depois, e logo depois, pouquíssimo tempo depois, eu estava contratado pela Rádio Jornal de Itabuna. A minha carteira foi assinada no dia 27 de abril de 1971 pela dona Marilene Alves dos Santos, que era a diretora administrativa da rádio, e mais embaixo tinha a assinatura do senhor Valdemir Andrade, o cara que me deu a primeira grande oportunidade de estar presente, inclusive hoje, aqui com você, Gabriel. E com 16 anos eu vim para Salvador convidado por Nilton Menezes da Silva Nogueira, que é uma outra etapa. O narrador Nilton Nogueira? Nilton Nogueira foi quem me buscou, que foi me trazer, ele que é o responsável, eu diria assim, pela minha vida profissional, diria assim, aqui na Bahia, aqui em Salvador. É claro que eu poderia ter saído, mas eu falo porque, na verdade, na prática foi ele, tá? E como é que isso aconteceu? Porque ele foi a Itabuna para transmitir Itabuna e Galícia no estádio, no outro estádio, em 72 isso, no estádio Itabunão, que tinha sido inaugurado lá, e foi lá na Rádio Jornal de Itabuna procurar Geraldo Santos, para que Geraldo emprestasse um repórter da Rádio Jornal para o trabalho com ele aqui na Rádio Excelsior, né, que foi transmitir o jogo. E Geraldo Santos, leva esse garoto aí, que ele é muito bom, entendeu? E aí eu fiquei perdido, eu disse, para onde vai transmitir, você vai trabalhar para a Rádio Excelsior. Eu conhecia Nilton Nogueira de nome como o grande nome da locução esportiva no Norte e Nordeste. Nilton Nogueira tinha um nome extraordinário, e quando a gente ouvia falar em Nilton Nogueira, parecia que era o papa da comunicação, e realmente eu era. E quando eu me vi diante de Nilton Nogueira, eu não sabia o que fazer, era senhor, eu não sabia se chamava de meu tio, eu não sabia do que chamar, entendeu? Todo envergonhado. Aí dizia, muito bem, garoto, tal. Amanhã a gente se encontra no estádio. Quer dizer, ele falando comigo como se eu fosse gente grande, como se eu fosse um cara assim extraordinário, como se eu fosse o bambambam. E eu falei, e agora? Aí Geraldo me chamou e disse, olha, você vai fazer tudo o que você faz aqui, não faça diferente. Aquelas entrevistas que você faz no campo para a Rádio Jornal de Itabuna, você vai fazer para a Rádio Excelsior, a mesma coisa, tal. Me deu uma certa tranquilizada, tal. E eu fui para o estádio. Só que tudo, Gabriel, era diferente na época. Tudo o que eu usava na Rádio Jornal, eu não usei na Rádio Excelsior. Microfone diferente, era sem fio, era um BTP desse tamanho aqui que Nogueira usava lá. BTP era aquele microfone sem, mas não era antenazinha, não, era uma torre que tinha, a gente carregava aquele troço na mão, entendeu? Carregava aquele negócio que era pesado e tal. O fone no ouvido era um fone diferenciado, bem fechadinho assim, um rádio atravessado aqui, que a gente ouvia a Rádio Excelsior lá em Itabuna na época, com uma qualidade de som muito boa e tal, e ali era o retorno. E para mim tudo era diferente, porque eu carregava fio, o som da rádio era diferente, o fone era diferente, o retorno era diferente. Eu nunca tinha trabalhado com eco, porque não tinha Itabuna, e a Rádio Excelsior usava eco. Você falar com eco, para mim, foi uma coisa. Quando eu comecei a falar e ouvia minha voz repetindo... Era eco ou reverb? Era eco mesmo? Era um eco que eles colocavam. E aí, o reverb era colocado no Acaia, o gravador, entendeu? Você sabe, era um retornozinho. Mas era um eco. A emissora tinha uma caixinha assim que dava eco. Então, se aumentava a quantidade de eco que quisesse, ou deixava apenas uma reverberação leve, o som de igreja, esse som assim que tinha escrito. Eu lembro, quando eu vim para cá, eu conheci. Então, Nogueira me colocou lá e tal, e começou a transmissão, e eu comecei a entrevistar jogadores do Itabuna, mas ele me disse, olha, a nossa prioridade vai ser o Galícia, porque nós transmitimos para Salvador. Então você faz mais com Galícia. Enaldo Rodrigues era o técnico do Galícia na época tal, e eu fui entrevistar Enaldo Rodrigues, entrevistei todo mundo, e segundo Nogueira, eu me saí bem. E tinha 2 patrocinadores, e eu não errei os patrocinadores, porque eles estavam na minha mão escrito, né? Era Antártica Cerveja Nossa, era o slogan, era Antártica Cerveja Nossa. Aí o locutor chamava, você sabe, né? A bola não chegou, linha de fundo, Genildo. Aí eu entrava de lá falando, né? Foi um bom cruzamento da direita, a bola saiu pela linha de fundo, tiro de meta, no placar de Antártica Cerveja Nossa. E Banorte, o amigo na praça, era o Banco Nacional do Norte. Não sei nem se existe esse banco mais, Banorte, eu acho que não existe, mas eram os 2 grandes patrocinadores da Rádio Excelsior, né? Então, em nome de Antártica Cerveja Nossa e de Banorte, o amigo na praça,
0-0, Nogueira. Todo lance era isso. Pronto, eu fui até o final. E tinha uma transmissão em paralelo aqui na Fonte Nova de algum jogo que eu não lembro quem, com um outro locutor, quer dizer, eu e Nogueira em Itabuna e um jogo sendo transmitido na Fonte Nova. Quando terminou o jogo em Itabuna, eu pensei que tivesse acabado tudo, mas não acabou. Eu tive que ficar lá, porque Nogueira falou comigo, disse, olha, fique aí que vão me chamar ainda. Aí quando terminou a transmissão aqui da Fonte Nova, eu fui chamado para ir para o vestiário dos times. Lá, no caso, o time do Galícia primeiro. Eu entrei no vestiário, que o repórter antigamente podia entrar, entrevistei uns 2 jogadores, o repórter daqui de Salvador me chamava, era Caetano Lima, não sei se você lembra de Caetano Lima, não é sua época, você é menino. Caetano Lima era um repórter que tinha aqui, me chamava, vamos aí, Itabuna, e aí no vestiário do Galícia, fala! Ele me chamava de que? A Força Jovem, alguma coisa assim, porque eu tinha uma vozinha muito, Ave Maria, voz de taquara rachada mesmo que eu tinha. E eu entrava lá e entrevistava, mas eu fui bem e tal. Quando terminou o jogo, o Nogueira me agradeceu e foi embora. E eu fui para a rádio. No dia seguinte, no colégio, eu falei com o pessoal, disse, trabalhei ontem para a Rádio Excelsior. Que mentiroso você, rapaz. Ninguém ouviu lá em Itabuna. E eu fiquei decepcionado, né? Que eu dizia que trabalhei, o pessoal me chamava de mentiroso. Resultado é que, menos de uma semana depois, eu estava na minha casa, lá no bairro da Conceição, na rua Epinal Marimbeta, finalzinho de tarde, e quem chega lá em casa? Geraldo Santos, o chefe da equipe, entendeu? E eu tomei um susto, né? Geraldo chegou num Corcel 2, branco, tá? Todo mundo olhou, um cara parado com um carro daquele na minha rua, rapaz, todo mundo olhou. Aí desceu o Geraldo Santos e foi em direção à minha casa, né? E eu todo sem graça, eu falei, rapaz, o que é que aconteceu? O que é que eu fiz de errado para o cara da rádio? Vem assim, tá? O meu coração, cutuco. Você sabe o que é que ele foi fazer? Ele foi me avisar de que Nilton Nogueira, o locutor que tinha trabalhado comigo uma semana antes, tinha ligado para a Rádio Jornal, falou com ele para que eu fosse trabalhar na Rádio Excelsior da Bahia, para que eu viesse para Salvador, né? Saísse de Itabuna. E por que ele foi lá em casa? Porque eu era menor de idade, ele sabia da ligação minha com a minha família, com meu pai e tal, que ele já tinha conhecido. Meu pai, claro, foi lá na Rádio Jornal conhecer, saber onde é que eu estava trabalhando, com quem estava e tal, e em troco de quê, tudo mais, mesmo eu já estando com carteira assinada. E ele falou com meu pai que era bom eu ter vindo pra cá. E aí começou aquele chororô lá em casa. Não vai não, meu filho, não sei o quê. Mas meu pai me deu força. Minha mãe também me deu força, o problema é minhas irmãs. Esse menino não sabe de nada, tabaréu, vai pra esse lugar grande aí, vai se perder, e não sei o que. O negócio era se perder, ou ser atropelado, porque todo mundo ouvia falar que tinha muito carro aqui em Salvador. Não tinha assalto ainda, né? Não tinha assalto que nada, rapaz. E aí eu vim pra cá e estreiei no Bavi, na Fonte Nova. Caramba. Foi atrás do gol. Quer dizer, a minha estreia como na transmissão. Porque no dia em que eu vim para Salvador, eu desembarquei e fui para um pensionato no bairro do Tororó. Peguei um ônibus na rodoviária, tá certo? E fui para um pensionato. Já era essa rodoviária ou era antiga ainda? Não, a rodoviária era ali nas 7 Portas, onde tem a Cobal, a antiga Cobal. Eu fui dali até o bairro do Tororó. Eu pedi informação e tinham me indicado tal, certinho. E eu fui bater lá no pensionato que tinham arranjado para eu morar, né? E era exatamente onde moravam José Roberto e José Abelardo, os dois que tinham saído lá da Rádio Jornal de Itabuna. Foi por isso que eles me indicaram para ir para lá, porque eles indicaram, olha, tem aí um rapaz para ir, um moleque, um garoto, tal, e vai para lá. E eu fui. E lá estava Gustavo, que era um lateral esquerdo na época do Galícia, Gustavo Khrushchevski, um ilhense, né? Ele jogava no Galícia. E passamos a morar juntos, eu, Gustavo, Zé Roberto e José Abelardo, no mesmo pensionato, aquele mesmo grupo. Mas tinha outras 21 pessoas nesse pensionato, só tudo homem. Rapaz, eu sofri muito ali no Tororó. É um pensionato que existe até hoje, o prédio pelo menos existe até hoje, ao lado do Hospital Martagão Gesteira, né, na rua José Duarte. Eu sempre passo lá e fico lembrando da minha fase, né? Era o 2º andar. Falei, meu Deus do céu, acordava de madrugada todo dia e passei a morar lá. Então, no dia em que eu cheguei, desembarquei em Salvador, peguei um ônibus e saltei lá, estava lá, José Abelardo, não, o José Roberto estava lá com um gravador na mão, porque Nogueira tinha entregue a ele, dizendo o seguinte: quando você desembarcar aqui em Salvador, você vai para Alagoinhas, logo, para fazer uma reportagem sobre um jogo do Atlético de Alagoinhas pelo Campeonato Baiano, que ia jogar à noite na Fonte Nova. Você vai gravar na concentração. Como é que eu vou chegar de Itabuna, rapaz, um tabaréu que não sabia nada, ia voltar para lá, eu não sei nem o que é Alagoinhas, aonde ficava, como chegava e tal, mas me ensinaram, pegue o ônibus, salte na rodoviária e tal, e eu fui, foi aí que eu aprendi a me virar sozinho e tal, e fui para lá, e lá eu paguei um mico, porque me botaram para entrevistar Rodolfo, um zagueiro do Atlético de Alagoinhas,
E quando eu cheguei lá e procurei, né? Eu entrevistei os caras e tal. E ele disse, entrevista Rodolfo. Entendeu? E eu fui entrevistar Rodolfo. E aí fez aquela roda de jogadores e eu não sabia porquê. E eu com um gravadorzinho na mão. Rodolfo, e o jogo de hoje à noite e tal. E Rodolfo era gago, rapaz. O cara, coitadinho. O pessoal fez de sacanagem, realmente. Ainda bem que era gravado, né? Mas o pessoal fez de sacanagem comigo, realmente, entendeu? E Rodolfo falou e queria falar e tinha uma dificuldade para falar. E eu ficava sem saber se encerrava a entrevista ou não. E todo mundo ao redor dele, Luciano, aquele meia esquerda, gente boa, meu amigo, irmão, camarada, tal. E a gente levou aquilo na negociação, tal. Mas isso serviu para me descontrair. Me serviu para aprender uma coisa. Antes da entrevista, converse com o entrevistado. Saiba dele se pode dar entrevista ou não. Saiba se ele quer dar entrevista ou não, a menos que seja um flagrante e tal. Mas num caso desse, sente e converse. Quer dizer, tudo isso foi aprendizado. E aí eu voltei para Salvador, peguei um ônibus, desembarquei e fui direto para a Rádio Excelsior, né, na Praça da Sé. Tinha um terminal de ônibus na Praça da Sé, não sei se você sabe. Ali era um terminal de ônibus. Eu saltei lá e era no edifício Rubi, 4º andar. A Rádio Excelsior era lá. Aí eu desci, subi. Pela primeira vez entrei no elevador, né? Não sabia que negócio fechado. Eu falei, rapaz, esse negócio vai subir aqui. E subiu. Falei, abriu a porta, eu saltei, todo desconfiado, tal, mas eu consegui subir de elevador pela primeira vez na minha vida. Então foi assim. Olha quanto tempo tem que eu estou falando. Só desse começo da minha história. E daí em diante foi a minha vida. Comecei por aí com muita emoção. Tá certo. Antes da gente saber dos próximos veículos que você passou, próximos capítulos, a gente tem um quadro aqui super legal que o pessoal de casa já vai ver aí. São 6 caixinhas, né? Eu já até passei para você antes. E aqui no Burburinho, que é um dos nossos patrocinadores, ele tem 6 abas principais de notícia lá dentro do portal. São 6 assuntos principais também nas redes sociais, né? Certo. Que é esporte, política, polícia, entretenimento, emprego e saúde. Certo. O pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, já deve ter visto o primeiro episódio, já viu no primeiro episódio como é que funciona. Não necessariamente quando você escolher polícia, vai aparecer alguém ligado a uma notícia policial ou política, alguém a política. São coisas aleatórias, geralmente são pessoas da sua área. Sim. Você é jornalista, você trabalhou com esporte, então vão ser áreas ou do jornalismo ou do esporte. Para que eu adivinhe o que é? Não, você vai escolher aleatoriamente. Tá ali já. Tá ali. E aí, dessas 6, você me fala uma, eu vou te dizer um nome, você conta se você conhece essa pessoa. A maioria eu acho que você conhece. Talvez. Aí você vai me dizer uma história com essa pessoa, alguma resenha ou alguma percepção que você tem. Certo. Já posso escolher? Pode escolher um lá. A primeira, vamos lá de... Deixa eu ver aqui, rapaz. Saúde, tá? Vamos lá, saúde. Saúde é coisa boa. É uma das grandes prioridades do Burburinho News, com uma equipe preparada para não deixar passar nada. Eu não sei se você conhece ele. William Bonner. Você chegou a conhecer? Tivemos reuniões já, porque eu fiz vários cursos na Globo, aqueles cursos de extensão, né, quando eu trabalhava. Então, eu fiz exatamente 11 cursos. E a gente tinha outros encontros, né, chamados de Uniglobo, os encontros das afiliadas regionais. Foram muitos, e em todas essas oportunidades, ele participava presencialmente, a depender do local, ou virtualmente, tá? Transmitia, não é como hoje, era via satélite, via Embratel também, e ele sempre participava, pelo menos com áudio, pelo menos isso, mas ele participava sempre dessas reuniões. Eu lembro que foi em Recife uma das vezes, outra em Fortaleza, teve em São Paulo, em vários locais. A gente sempre ia, iam grupos da televisão escolhidos de cada setor. Como eu era editor-chefe e chefe de reportagem, sempre eu estava presente em algum desses eventos, tá? Além de ser o apresentador também. Então, eu participei sim, com o William Bonner de algumas reuniões, uma pessoa espetacular, um cara que realmente sabe o que faz, sabe o que está fazendo e sabe dizer como se faz, o que é muito importante para quem está em uma função como a dele. Legal. É isso. Pode escolher outro. Não sou amigo dele, tá? Apenas trabalhamos e a referência que eu tenho dele é essa aí. Até hoje admiro o Bonner, né? Porque sempre foi aquele cara naquela linha. Você não ouve falar nada, não é lacrador como muitos têm aí, entendeu? É profissional. A outra, vamos de esporte? Vamos lá. Esporte no Burburinho News, você vibra pelo seu time e não perde uma dividida. Thiago Mastroianni. Rapaz, Thiago Mastroianni, ele sabe da minha opinião a respeito dele, porque nós conversamos muito.
Thiago Mastroianni, hoje ele está na TV Bahia como repórter, mas eu questiono muito, mas muito mesmo a posição de Thiago Mastroianni, que deveria seguir fazendo as coisas que ele fazia antes. A TV Bahia perdeu muita coisa desde o início da pandemia. Perdeu espaço dentro do Sport TV, inclusive, porque ela não montou uma estrutura para a transmissão de jogos aqui na Bahia e jogos dos times da Bahia. Somente por isso é que você ouve locutores vindo de Recife para a transmissão dos jogos aqui em Salvador, por exemplo, quando é uma partida transmitida para a rede Pro Sport TV. Mas se você não sabe também, e o público aqui não sabe, Thiago Mastroianni sempre foi um dos locutores preferidos dentro da redação do Sport TV. Eu sabia. Entendeu? Thiago é um ótimo profissional, uma excelente pessoa, um cara extremamente sério, ele é sério. E por essa razão, por não entrar em certos burburinhos, certos cantinhos, certas mesinhas de reunião, é que Thiago às vezes é colocado do lado de fora, tá certo? É por isso que Thiago saiu do estúdio, que botaram na rua, tá? Mas ele faz uma coisa que poucos sabem fazer, ele faz bem feito. Quando ele está narrando, ele faz bem feito. Quando ele está apresentando, ele faz bem feito. Quando ele faz reportagem, ele faz muito bem feito. E eu tenho uma maior admiração por Thiago Mastroianni, que é um cearense, né, que reside aqui na Bahia há vários anos e que merece, sem dúvida alguma, ter um espaço dele preservado ao longo do tempo como comunicador aqui. Tem quem não goste, mas ele é um cara sério. Por que não gosta de Thiago? Porque ele tem aquela cara dele. O estilo, né? É o estilo, né? Como muita gente não gosta de Genildo, não gosta. Difícil. Problema de... Não, mas não gosta. O pessoal me acha carrancudo, entendeu? Mas é a minha cara feia, velho. Eu não tenho culpa, não. É a minha cara, eu sou assim feio. E eu sou um cara, Gabriel, chato na hora do trabalho. Eu não admito. Se você começar a trabalhar e disser a mim, Genildo, eu tô trabalhando. Pronto, acabou a brincadeira, tá? Agora, acabou o trabalho, pode brincar? Pode. Eu vou viver porque eu quero ter uma vida saudável, acima de tudo do ponto de vista mental, tá? Se eu tiver uma saúde mental em dia, eu vou ter uma saúde física em dia, uma relação melhor em dia, eu vou poder render melhor, tá? Então, é por isso que eu sou assim. E talvez a situação de Thiago seja a mesma. Tô falando a você, talvez, baseado assim nas nossas conversas, os nossos papos. Thiago é uma pessoa extremamente séria, muito séria mesmo, tá? E um ótimo profissional. Sobre o Thiago, só dizer uma coisa, sou narrador, né? Sim, sim. E já tenho cursos, inclusive, online e tudo. Só para deixar bem claro, tecnicamente falando, quem tá falando agora é um profissional da área, há quase uma década já. O Thiago, ele é o maior narrador, tecnicamente falando, da história da Bahia. Isso. Não tem Chico Queiroz, não tem Rainan Peralva, e nem os outros que passaram lá na TV Bahia. Não vou citar aqui para não esquecer de ninguém, depois brigarem comigo, mas nenhum deles bate tecnicamente no Thiago Mastroianni. Basta dizer que ele é o melhor. Basta dizer que ele é o melhor. Tem quem não gosta. A contestação de todo tipo. E é normal você não gostar do estilo, mas você tem que reconhecer que ele faz muito bem feito. França Teixeira, com o qual eu trabalhei vários anos, foi também um cara a quem eu devo muita coisa na minha vida. O saudoso França Teixeira dizer uma coisa: ó, toda unanimidade é burra. Toda unanimidade é burra. Tem que ter alguém para lhe guiar, tem que ter alguém para dizer. E essa guiadazinha que a pessoa te dá é na base da contestação do que você está fazendo. Senão você não aprende. Se acharem que você está certíssimo o tempo todo, olha, tem alguma coisa errada por aí. Com certeza, com quem está dando essa opinião. Credibilidade, agilidade e imparcialidade é com a Burburinho News. Evite fakes. Na dúvida, acesse e siga o Burburinho News. Uma enxugada agora. Sim. Você saiu da Rádio Excelsior em algum momento. Isso. Tiveram outras rádios antes de você chegar na TV? Vamos tentar dar uma resumida aí. Eu saí da Rádio Excelsior para trabalhar na Rádio Jornal, aqui Rádio Jornal, na Rádio Clube de Salvador. A Rádio Clube de Salvador, AM 1290, ela foi criada por França Teixeira em 1975, exatamente. Começou a Rádio Jornal de Itabuna, praticamente quando começava aqui também a Rádio Itapuã FM, né? A Rádio Itapuã FM estava naquela fase de... foi a primeira FM de Salvador? A primeira, a Itapuã FM, sim, na fase experimental. Tá? Então começou a Rádio Itapuã FM e a Rádio Clube de Salvador foi montada por França Teixeira na época. O que é que França fez? França queria montar uma rádio que tinha como carro-chefe o futebol.
a transmissão esportiva. E ele foi muito inteligente naquela época. Ele era sócio de Álvaro Martins, aí levou Fernando Henrique Cardoso tal, para lá, para dirigir também o departamento comercial e outras pessoas ligadas ao setor. E ele disse, olha, eu vou ter que tirar os profissionais, os principais profissionais das outras emissoras. E você sabe que o esporte aqui em Salvador era uma concorrência muito grande no rádio, né? Mas era forte realmente. Você tinha a Rádio Cultura com José Taíde, que era o comandante, e Aldemar Seixas. Você tinha a Rádio Sociedade, tinha Djalma Costa Lino, Ney Costa, né? Que depois foi para a Bandeirantes de São Paulo, voltou para lá, para São Paulo. Cristóvão Rodrigues e outros muitos locutores que tinha. Genésio Ramos, também de lá da Rádio Sociedade. Armando Oliveira era o comentarista de lá. Você tinha na Rádio Excelsior Juarez Oliveira, Júlio César Santana, Silvio Mendes, Nilton Nogueira, Gerson Macedo, Edson Almeida. Só tinha cobra naquela época. Tinha uns repórteres. Jorge Samartim era repórter, José Roberto era repórter. Martinho Leles era da Rádio Cultura com José Taíde. Era repórter. Era repórter. Depois ele foi. Tinha Cristóvão Rodrigues, que era da Rádio Sociedade. E lá na rádio, eu falei agora de que da Rádio Sociedade, sim, tinha essas pessoas. Aí o que é que França fez? França fez uma tiradazinha de um de cada emissora, de 2 de cada emissora, e foi tirando de todo mundo para formar a equipe. No final, a gente estava com uma equipe de esporte, ele me tirou de lá da Rádio Excelsior também, me levou para lá, né? Eu era o repórter mais jovem que tinha lá na Rádio Excelsior. Na Rádio Clube de Salvador, aos 21 anos eu fui contratado para lá, saí da Rádio Excelsior. Então, ele tinha lá, como locutores, veja só, Juarez Oliveira, não sei se você lembra, Juarez morreu, faleceu, Júlio César Santana, que também faleceu, Silvio Mendes, negão que está aí até hoje, e ele tinha, quem, meu Deus do céu, Mari Freitas não, Mari foi depois. Marco Aurélio? Não, foi bem depois. Marco Aurélio trabalhava na Rádio Sociedade, era o puxador da resenha do meio-dia, na época da Rádio Sociedade. Que era a maior audiência, né? Era grande audiência, Marco Aurélio. E França fazia também uma participação lá com o Marco Aurélio. Então, a gente montou. E aí ele começou a levar repórteres, levou eu, Oswaldo Júnior, Zebim, Adilson Limonge, aí sim, contratou Martinho Leles de Santana para lá também. França Almeida era o plantonista esportivo. França está em Aracaju hoje. Trabalhei com França um tempinho. França Almeida tá morando em Aracaju, tá aposentado lá, pescando siri no mangue lá em Aracaju. E tinha essas pessoas, né? E aí ele formou essa equipe e logo a Rádio Clube de Salvador explodiu de audiência, tá? Montou uma resenha do meio-dia, ia do meio-dia às 2 da tarde. França apresentava essa resenha com Juarez Oliveira. Era uma resenha fantástica, velho. Era algo assim extraordinário, tá? E aí começou uma grande concorrência, né? Porque Nogueira perdeu um monte de gente na Rádio Excelsior, mas ele continuava narrando Nogueira lá. Então, a gente chegava, por exemplo, na Fonte Nova. Hoje em dia não existe mais isso, mas todo mundo levava um radinho para o estádio. Os torcedores, tinha radinho e radião, tinha cada mala desse tamanho que o cara botava aqui no ombro e tal, e ia pra lá. E a gente media muito a audiência na Fonte Nova, nos grandes jogos, pelo sinal da rádio. Quando o Nogueira gritava, por exemplo, na Rádio Excelsior, atenção, anote o tempo. Aí entrava o sinalzinho da Rádio Excelsior, você ouvia aquele sinal. Aí Juarez Oliveira entrava na Rádio Clube e fazia assim, o ponteirinho está marcando o tempo, torcida brasileira. Aí você ouvia o sinalzinho da rádio, aí você ouvia mais alto ou mais baixo e tal. E assim por diante, cada locutor tinha o seu estilo de gritar, mas a gente conhecia os sinais de som, de tempo das rádios, e por aí a gente tirava a audiência, né? Porque o Ibope era uma coisa assim atrasada antigamente. Era de mês em mês você recebia a planilha do Ibope, era aquele caderno deste tamanho assim, encadernadozinho, e que ia com número, com detalhes. Eu não sei como é que os caras faziam aqueles dados lá, mas diziam que era uma pesquisa de casa em casa. Era algo dessa forma que acontecia, entendeu? Então foi dessa forma que a Rádio Clube foi criada. E eu fiquei na Rádio Clube até que França Teixeira um dia virou para mim e disse assim, Janildo, tô montando uma rádio em Jacobina, eu quero que você vá para lá. Aí eu ia para Jacobina e disse, e você vai ser sócio da rádio. Entendeu? Eu falei, eu não tenho dinheiro, França, para ser sócio. Não. Você vai entrar somente com o trabalho. É a primeira rádio de Jacobina, você larga tudo aqui e vai para lá. Olha, na época eu trabalhava na Rádio Clube de Salvador, eu trabalhava na Tribuna da Bahia, eu trabalhava lá e na minha época tinha Roque Mendes, Paulo Roberto Sampaio, e o meu chefe era ninguém mais, ninguém menos, não sei se você conhece, já ouviu falar, um cidadão chamado João Ubaldo Ribeiro.
Já ouvi falar. Ah, o escritor João Baldo Ribeiro, o grande João Baldo Ribeiro. Ele era o editor-chefe, era o meu chefe lá. Então eu tive a grande honra, o prazer de ser chefiado por João o Baldo Ribeiro, esse cara que é conhecido mundialmente, um escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. Enfim, tudo isso ele foi na vida, né? E França então me fez essa proposta. Eu tinha acabado de casar, né? E minha mulher era veterinária. Cuidou de mim muito tempo. Resultado, eu acabei topando esse desafio, deixei tudo aqui em Salvador e fui morar em Jacobina. Montei a Rádio Clube Rio do Ouro de Jacobina, que está lá até hoje existe essa rádio, e passei 4 anos e 10 meses lá em Jacobina, né? Dirigindo a Rádio Jornal, fazendo programa, montei a equipe, montei tudo certinho lá e tal. Toda a parte, a implantação da rádio todinha foi feita por mim. E aí eu vim embora depois, porque realmente os meninos cresceram, já estava idade de ter uma escola assim mais avançada. Os filhos que eu tinha, um filho que nasceu logo aqui, Igor, em 1980, que é o mais velho, e depois nasceu o Vitor, né, que foi o segundo lá também. Disse, tá na hora de ir embora. Aí viemos embora para Salvador, minha mulher foi trabalhar lá e passou a atuar como veterinária lá na cidade. Viemos embora para Salvador e logo que cheguei aqui eu fui trabalhar na TV Itapuã, que era a emissora ligada na época ao SBT, tá certo? Tinha saído dos Diários Associados. Pedro Irujo tinha acabado de adquirir a TV, ela perdeu, saiu dos diários, ele deixou o Diário de Notícias de lado, mas comprou a Rádio Sociedade e comprou a TV Itapuã e foi junto também a Itapuã FM, tá? Então eu fui trabalhar na TV Itapuã. Eu fui de cara ser apresentador de um programa chamado Câmera 5. Câmera 5. Eu só tinha tido experiência em televisão na Rede Tupi, quando eu estava na Rádio Clube de Salvador, aqui em Salvador ainda, antes de ir para Jacobina, porque França Teixeira, toda segunda-feira à noite, fazia um programa chamado França Teixeira Profissão Repórter. Começava às 10 horas da noite, das segundas-feiras aqui em Salvador. E as pessoas que trabalhavam com França Teixeira na rádio faziam parte dessa equipe da televisão também. Então a gente ia para lá, França tinha uma brincadeira, a gente chegava de paletó lá e tirava o paletó, jogava para cima, todo mundo ficava só de camisa social, tal. Eu viajei para a televisão para fazer a transmissão fazer cobertura de evento, por exemplo, no Porto de Ilhéus uma vez. Eu fui fazer outras reportagens sobre coisas pequenas da cidade, mas eu não tinha a menor noção de como fazer bem aquilo, né? Porque a gente não sabia, inclusive, se aquela reportagem iria ao ar ou não, por conta do equipamento, que era muito obsoleto. Ave Maria, você gravava, era em preto e branco ainda, a reportagem externa naquela época. Veja como eu sou velho, né? Era tempo dos dinossauros, era tudo preto e branco. E na chegada da televisão, o pessoal dizia, não prestou não. E ficava dessa forma, não prestou e acabou. Quando eu estava cobrindo o Bahia, eu era setorista do Bahia, primeiro na Fazendinha e depois no Fazendão, Fazendinha no Stiep e depois foi pro Fazendão, ia um cinegrafista para lá, sabendo que eu estava trabalhando para a rádio, e eu pegava o microfone da TV Itapuã, que era a Rede Tupi, e era Lázaro, até o grande Lázaro da TV Educativa, né, fez muitos anos na TV Educativa, e entrevistava Carlos Frona, entrevistava jogadores, entrevistava todo mundo, e ele levava para lá. E várias vezes o pessoal me perguntou, Genildo, a gente não ouviu a nossa entrevista? A gente fica assistindo aqui televisão meio-dia, você faz com a gente não sai, mas é porque não saía, não prestava. A fita não enganchava, sei lá, dava algum problema lá e tecnicamente a coisa realmente era muito fraca. Só veio melhorar realmente depois que Pedro Irujo adquiriu a televisão e aí sim investiu em equipamento e ficou essa televisão que até hoje está aí funcionando agora como Rede Record, tá? E sua chegada na TV Bahia? A chegada na TV Bahia aconteceu depois do episódio da TV Itapuã. A TV Itapuã era, como eu disse, SBT. E aí, quando chegou um determinado período, começou a haver uma negociação entre Pedro Irujo e o pessoal da Igreja Universal, através do bispo, o senhor Edir Macedo. Ai, meu Deus do céu, tenho que falar isso. Mas eu vou falar. Começou a haver essa negociação e esse cidadão foi um dia visitar a TV Itapuã, visitou e eu não sabia quem era que estava ali naquele momento, ninguém sabia quem era ele. Ele foi lá ao lado de Pedro Irujo e naquele momento a televisão estava sendo negociada, estava sendo vendida e ninguém sabia também. Pedro Irujo ficou calado, não disse absolutamente nada a ninguém, negociou caladinho, né? E nós fomos surpreendidos. E eu, particularmente, tive a maior surpresa e fui o cara mais penalizado de tudo,
E eu vou dizer a você agora por quê, vou revelar aqui. Eu já contei essa história algumas vezes, mas não custa dizer nada aqui, que faz parte da história, né? E não tem como que ela seja apagada. O que passou, passou e ficou lá marcado e tudo mais. Durante a apresentação do Balanço Geral, o que eu fazia na Rádio Sociedade da Bahia, eu fiz o Balanço Geral durante 11 anos, no lugar de Fernando José, que saiu para ser prefeito de Salvador. Teve um episódio que envolveu, você deve lembrar disso, um bispo da Igreja Universal no dia 8 de dezembro de algum ano aí, que acabou chutando a imagem de Nossa Senhora no ar, tá certo? E ele apareceu e essa ação dele ficou muito famosa, foi muito badalada, foi muito comentada, foi algo assim que chocou a tudo e a todos. E eu confesso a você que eu não economizei palavras contra esse pastor e contra esse ato dele, e passei a ser muito rigoroso, muito duro em relação a algumas ações da igreja. Na época teve transação que foi muito noticiada na Colômbia, envolvimento de fulano, de ciclano, não sei o quê, com polícia, com investigação de tráfico de... Olha, foi tanta coisa que aconteceu naquela época, e eu soltava o verbo no Balanço Geral. Que é o estilo do programa, né? Pois é. Opinião. Soltava, contava tudo bonitinho e tal. Então, o que aconteceu? A televisão foi comprada. A televisão foi adquirida pela Rede Record, e eu era, já na época, o chefe de jornalismo da Rádio Sociedade, apresentava o Balanço Geral na Rádio Sociedade, eu era o chefe de jornalismo da TV Itapuã, apresentava 2 telejornais na TV Itapuã. Eu apresentava o Telenotícias 1 e o 2. Eu, na época, estava com a Adriana Oliveira apresentando. Aí passou por lá... Adriana Oliveira é a... Não, desculpe, a Adriana Quadros. Sim. A Adriana Oliveira é uma outra história. Muito, muito legal também, muito bacana. Um beijo, Adriana. Era eu, Adriana Quadros, eu apresentei com Dina Rachid, apresentei com a Isabel Silveira, apresentei com Cristina também, com outras pessoas mais que eu apresentava esse jornal lá na TV Itapuã, tá? Então, logo que a emissora foi vendida, eu fui chamado pela direção da Rede Record, que me disse o seguinte: olha, nós vamos fazer uma grande festa para fazer oficialmente o lançamento da Rede Record aqui na Bahia, tá? E eu gostaria que o senhor participasse dessa organização. O senhor conhece bem essa cidade, que todo mundo veio de São Paulo, né? Os diretores vieram de lá. O senhor conhece bem a cidade, o senhor conhece bem as pessoas aqui, é diretor da emissora, de jornalismo, de programação da rádio, é apresentador e tal. Então, gostaríamos de contar com a sua força. Pode ser? Claro. Eu vou dizer que não? Claro. E aí, você lembra que Ana Maria Braga era da Rede Record, ela começou a fazer aquele programa do Louro José, lá na Rede Record na época, tá? E fazia. E ela foi trazida para Salvador para fazer o programa de estreia, a noite de estreia, a grande festa de estreia na televisão. E aí me pediram para montar toda a estrutura, né? E que fosse algo que não tivesse um custo elevado. Eu saí com o Ricardo Luzbel, Ricardinho, meu amigo, meu compadre, que era na época o diretor de programação da TV Itapuã, também trabalhava lá com Pedro Irujo. Eu tenho uma vida assim contada com o Ricardo muito interessante, meu amigo até hoje, é o atual diretor do Bahia Notícia, é o proprietário do Bahia Notícia, né, dono da XP aqui em Salvador, milionário, rico, que eu vou te contar, né, Ricardo? Rapaz, o cara não sabe nem botar dinheiro hoje em dia, tô brincando, mas é gente muito boa, padrinho da minha filha, Ludmila. E nós saímos e tal, e eu sei que contato aqui, contato acolá, muito mais de Ricardo, inclusive, a gente conseguiu que o Otton, o hotel, o Otton Leon, Dina, cedesse o espaço dele para abrigar essa grande festa no auditório do Otton. E aí teve cantor, Carlinhos Brau foi convidado, um monte de gente convidada, a Ana Maria Braga veio para cá com toda a equipe, a hospedagem foi toda negociada como permuta, o custo foi quase zero, tá certo? E foi marcado o dia da estreia da Record aqui em Salvador, que era um final do mês de julho, tá? Finalzinho do mês de julho já, eu não sei se 28 ou 29, algo assim, do mês de julho. E foi feito tudo tal, e no dia da festa, de manhã, eu fui chamado pelo senhor Araci Kassabian. Araci Kassabian, era. Ele não era brasileiro, era um armeno,
que era diretor da Rede Record, né? E ele me chamou na sala dele lá para prestar contas assim do que ia acontecer à noite. A equipe de Ana Maria Braga já estava toda na cidade, tinha ido receber todo mundo, levei para o hotel, tudo certinho, tudo montado. Só voltava a dizer, vamos começar a festa. Pronto, era noite. E nesse dia de manhã, eu cheguei lá, todo feliz, satisfeito, fiz o balanço geral e disse, senhora, assim quer falar com você? Tá bom. Eu não estava nem lembrando, rapaz, dessa história de Santa, não estava lembrando de absolutamente nada e tal. E subi para a sala dele e tal, entrei. Disse, seu Janildo, como é que tá? Eu disse, tudo bem. Tá tudo certinho, como é que tá? Aí apresentei para eles, olha, vai ter isso, tá feito isso, aquilo, tal. E o custo é esse aqui, é quase zero, tal. O Ricardo também já tinha feito a mesma coisa com ele, né? Tinha conversado, já tinha outros diretores da Record com o Ricardo prestando assistência a eles aqui. E eu lá dentro da sala do cara, aí eles, poxa, seu Janildo, muito bem, muito obrigado. Olha, fique certo de que a emissora vai ser eternamente grata. Porque foi um grande trabalho, você sempre foi um cara espetacular aqui dentro, não sei o que e tal. Eu disse, muito obrigado, tal. Então, as portas vão estar sempre abertas. Muito obrigado pelo serviço prestado, tal. E quando o senhor precisar um dia voltar aqui. Aí eu, voltar aqui, eu estava demitido naquele momento. Ele me demitiu naquele instante, no dia da festa de lançamento. Você nem foi pro 0800. Nada, rapaz. Não peguei nada. Aí acabou a minha vida lá na Rede Record, acabou tudo, eu não tive nem chance de me despedir e só a imprensa no outro dia, alguns veículos, né, noticiaram a minha saída, não era como hoje, que logo estaria em rede social e tal, mas saiu, todo mundo divulgou no dia seguinte, e por ter divulgado, eu fui para casa, eu lembro que na época eu morava em Estela Maris, e você sabe que eu tinha o segundo casamento, né, meu, rolando, já 2 filhas, pequenininhas. E eu sempre fui muito cuidadoso assim com esse lance de família e eu tinha o maior medo, rapaz, de não conseguir tocar a minha vida, né? E gerenciar a casa. Minha mulher, Márcia Rocha, na época, era jornalista também, trabalhava na TV Educativa, então uma baita jornalista, por sinal, tal. Mas a responsabilidade eu achava muito que era minha. E eu procurava corresponder a isso. Então eu saí louco para casa, entendeu? Chorei muito porque eu perdi o emprego. E agora? Você vai fazer o que na vida? Onde é que eu vou ganhar dinheiro para botar comida em casa? E fui para casa louco e alucinado, né? E aí logo cheguei, Márcia me conformou, disse, não, fique na sua, tal, logo vai aparecer outros, que nada, e não. Rapaz, menos de 48 horas depois, recebi uma ligação de uma moça chamada Lúcia Nunes. Seu Janildo, pois não. Olha, aqui eu sou secretária do senhor Libório, do doutor Libório, entendeu? Aí o doutor Libório, é aqui da TV Bahia. Eu falei, pois não, ele gostaria de falar com o senhor. Aí eu, tá certo. Aí marcou um encontro comigo e marcou lá na TV Bahia. E aí eu fui, mas eu não sabia que era alguma coisa ligada a emprego, porque eu sempre participei de muitos encontros, reuniões e tal, e eu não tinha noção. Eu estava realmente acabado, triste com a minha saída de lá, da TV Itapuã, com a minha demissão. E lá chegando, eu fui surpreendido com essa baita notícia que eu era o cara indicado para fazer o projeto de mudanças na forma do jornal inicial, o jornal matinal, né, que era o Jornal da Manhã. Já tinha esse nome na época. Já tinha esse nome na época, mas o formato era outro, né? E ele queria que eu fizesse fizesse um projeto de reforma do Jornal da Manhã e do Bahia Meio-Dia. Ó, Janildo, se você vem e tal, você faz, tal. Aí eu fiz, na época lá, e fiquei aguardando alguma coisa. Aí no dia, no 28 de agosto, ele aí me chamou dizendo que eu estava contratado. Foi aprovado o projeto e eu faria parte do Jornal da Manhã como repórter, né? Mas dentro do estúdio. Eu entraria para dar notícias, entendeu? Eventuais. A apresentadora era a Denise Rivera, e tinha outra pessoa também que participava com ela, eu acho que Cristina Costa, alguém que participava com ela também. O jornal era muito diferente do que é hoje, muito diferente. Denise, uma baita apresentadora, sempre foi muito bem informada e ela sabia conduzir bem e me chamava, né, quando eu tinha notícia. Aí eu colhia a notícia e ia lá, apresentava, tal, olha, aconteceu isso, tal. E era tudo de improviso, né, porque eu tinha muita prática do improviso na época, por conta do rádio, por conta do futebol, de uma série de coisas. Então eu tinha um traquejo muito tranquilo com relação a isso. E fazia essa parte. Aí Denise saiu de férias uma vez.
eu fiquei fazendo o programa e depois houve um problema, ela não pôde voltar e eu acabei ficando como titular do programa e Denis foi fazer um programa à noite, aos domingos, né, o Rede Bahia Revista. E aí eu fui ficando até me transformar em editor-chefe do jornal. Depois, quando chegou um outro diretor de redação, eu fui nomeado lá o chefe de reportagem da televisão e também o apresentador. Então, fiquei como apresentador, editor-chefe apresentador, editor-chefe e chefe de redação. Apresentador, editor-chefe do jornal e chefe de reportagem. Foi isso, na TV Bahia. Até o dia em que me chamaram para dizer adeus. Ontem, quando eu fui dormir, eu tava lembrando que quando eu era criança, sim, eu estudava de manhã e que eu só saía de casa quando acabava o Jornal da Manhã. Meu avô geralmente ia me levar, fui criado por meus avós, e era você sozinho, né? Depois... Quer dizer, você era criança e eu já era locutor, mas rapaz... Já era apresentador, já. Vamos para a segunda dinâmica? Eu já tinha lhe explicado, eu gosto de explicar primeiro aos entrevistados, porque quando chegar lá na frente, os programas ainda não foram divulgados agora, né? Mas quando chegar lá na frente... Quem vier aqui vai saber que tem esse quiz, tem um questionário. Não passei as perguntas, claro, deixa eu até puxar aqui para não dizerem que Genildo tá lendo alguma coisa. Meu Deus. Mas são perguntas voltadas para a área dele. A primeira vale 10, a segunda 20, até a quinta que vai valer 50. Elas vão aumentando. O pessoal agora que tá em casa tá vendo aí a pontuação. O Luanderson Lima veio aqui. Ele acertou as 4 primeiras e errou a última. Ele fez 100 pontos. Ih, vamos ver se 100 pontos, é. Luanderson Lima, que é árbitro assistente da FIFA, teve aqui com a gente aqui. Meu brother, meus seguidores. Nós não seguimos. Mas vamos lá então. Acompanho muito. Valendo 10 pontos. Aliás, 10 é a nota que todo mundo dá para os estúdios da Norte Studios. São esses estúdios aqui que a gente usa. Tem estúdio de podcast, de televisão, gravação de spot. Sim. Uma estrutura maravilhosa. É verdade. Vamos nessa. Qual o nome do equipamento eletrônico que o âncora utiliza para ler textos de cabeças de matérias e até mesmo propagandas dentro do estúdio TV? O pessoal tá de sacanagem, né? Isso daí... É o teleprompter. É chamado assim, a gente chama vulgarmente de TP. Lê o TP, sempre a gente recebe no pontinho eletrônico. Olha o TP, tem coisa nova, aí você lê o TP, né? A gente olha para a câmera, na verdade ele fica em frente à câmera, o telespectador que lê mais, que acompanha mais, já deve saber isso aí, que hoje em dia há muito improviso, eu gosto muito de improvisar, mas você, para fazer improviso, você tem que estar seguro do que vai falar, você tem que estar muito bem informado. Eu faço muito treinamento, Gabriel, com estudantes de comunicação, e tem muita gente que até hoje que está trabalhando em televisão, está trabalhando nos bastidores, tem muita gente que vai falar comigo, vai treinar comigo, eu dou aulas e tudo mais, e eu explico muito isso, e eu treino essa parte de improviso, tá certo? E eu digo o seguinte, não adianta você querer improvisar se você não tiver uma boa leitura, se você não estiver bem informado sobre o assunto. Então, primeiro... Fique bem informado e aí você improvisa em cima do fato, porque o jornalismo é isso, a notícia é nada mais, nada menos que uma história que tem começo, meio e fim. Então você precisa saber como começar, como chegar ao meio e como terminar essa história. Com certeza. Bom, essa pergunta vale 20 pontos, igual a Norte Studios, vale muito a pena, ainda tá fácil. Em que ano a TV Bahia entrou no ar a primeira vez? Ih, rapaz, a TV Bahia entrou no ar, deixa eu ver, Dudu lá tem 32, nós estamos... A TV Bahia entrou no ar em 1980, a primeira, 1980, não foi? É a sua resposta? É a minha resposta. Se eu tô errado, eu não sei. Tá errado, a concessão foi em 84. Ah, foi? E a TV Bahia entrou no ar em 85. 85, errei. Eu não estava lá na época. Eu sinceramente, eu dei um chute aí, calculando, já tem quantos anos? 33? Isso. 32 anos. 32, 30... Eu calculei errado, porque eu brinco muito com o Dudu. Não, peraí, são 38, não? Eu não sei, eu juro a você que... são 38 anos. 38 anos já, né? Eu saí de lá, então tinha 30, é por isso. Eu calculei no meu tempo, porque a gente brincava muito com o Dudu, o cinegrafista, né, que é o mais antigo lá, e disse, Dudu, você é mais velho que a TV Bahia. Tal, e ele entrou lá antes da TV Bahia começar a funcionar, entrou naquela fase de implantação, né? Dudu Barbosa. Então você errou a segunda, acertou a primeira, 10 pontos. Se você acertar até o final aí, você ainda passa o Luanderson e assume essa liderança. Não vou passar, já sei. Mas vamos lá, confiança. Agora valendo 30 pontos, ainda não é tão difícil e dá um bom retorno. Assim como a Norte Studios, o melhor custo-benefício para o seu podcast. Qual a primeira emissora de rádio
ainda ativa mais antiga da Bahia? A Rádio Sociedade. Acertou. Rádio Sociedade, isso aí eu não tenho dúvida. Eu escrevi sobre Você a sabe Rádio quantos anos ela tem? Rádio Não tá Sociedade tem 80, foi em 1924 que ela foi instalada aqui São na 99 Bahia. anos. Eu sei porque eu escrevi sobre a Rádio Sociedade, eu trabalhei lá e o tempo inteiro. E a Rádio Sociedade mantém lá, inclusive, na sua história, o meu nome, né? E eu tenho muita honra com relação a isso. Eu fui chefe de jornalismo de lá, fui apresentador e tá meu nome lá na história da Rádio Sociedade, graças a Deus. Então você fez 30 pontos agora. Só para lembrar, eu não participei da fundação da Rádio Sociedade. A Rádio Sociedade foi a quarta emissora. Foi a quarta. Em 1920, houve a primeira transmissão de uma rádio. No foi Rio, uma luta né? de boxe. Não, de uma rádio em Nova York. Do luta de boxe. Aí depois veio a Rádio Marinho Veiga, no Rio de Janeiro. Depois a Rádio Clube de Recife. E depois a Rádio Sociedade da Bahia. Essa foi a ordem. Então, 4 anos depois de inaugurada a primeira estação de rádio, de ter havido a primeira transmissão de rádio AM no mundo, a Rádio Sociedade foi instalada aqui, no Brasil. Então é uma emissora realmente que tem um nome espetacular e que tem uma história, né, na comunicação do Brasil. E que bom que tá aí até hoje. Isso. O Genildo agora com 40 pontos. Vamos nessa. Valendo 40 pontos. Você pode dobrar agora, hein? Sim, sim. Essa é difícil, mas calma que a Norte Studios deixa a sua vida muito mais fácil para fazer o seu podcast e outros conteúdos digitais. Assim você chega e apenas faz o seu produto sem dor de cabeça. Segundo o site Cantar Ibope, qual o programa local com maior audiência aqui na Bahia em 2023? TV. TV? O programa baiano? Aqui, transmitido local. Aqui. Transmitido local. Olha, eu não vou ter dúvida em responder que é o BATV. Tá certo? Agora, há uma disputa muito grande ao meio-dia entre a TV Bahia e a Rede Record Bocão. E Bocão tá ganhando muito bem. Tá certo? E tem dias que ele dá uma pancada forte de dobrar a audiência. Agora, quando você fala assim, a maior audiência em 2023, eu não sei se você tá falando da média geral. Isso. Da média geral. Isso. Então, eu acho que é o BATV. Correto. O BATV, O BATV ele é a maior audiência de média. Isso. Ele nem tem as maiores pontuações, sim, mas ele tem um público maior porque no horário mais pessoas estão exatamente, assistindo. E o que a grande vantagem do BATV sobre outros programas é que ele está ali entre duas novelas que têm grande audiência. E isso segura. Sim. Porque nada pior para a audiência de um programa do que entregarem esse horário com audiência baixa. Para recuperar é uma coisa complicada, tá? Entregar significa o programa que antecedeu aquele outro, se ele tiver uma audiência baixa, para o cara recuperar é muito complicado. Você falou do Bocão, só Sim. Antes da última pergunta, você fez 40, foi para 80, mas você concorda com o que estão fazendo na Rede Bahia, o que fizeram, na verdade? Porque, a Rede Bahia teve que se moldar ao estilo Zé Eduardo de fazer programa, né? A verdade é essa, né? Não é só você ir lá e contratar a Jéssica, que estava na concorrência, que fazia parecido. É você mexer nos telejornais. Não foi só o Bahia Meio-Dia que mudou, até o BATV hoje tem outra cara. Uhum. Rapaz, eu tenho uma opinião que é muito complicada com relação a essa história de mudança. Porque é o seguinte, Gabriel, eu sou adepto do chamado jornalismo raiz, tá? E eu tenho dito muito, conversado muito, todas as vezes que eu vou muito a escolas, eu vou muito a faculdades, eu converso muito com pessoas sobre jornalismo, ministro algumas palestras e até as aulas que eu ministro, eu tenho dito uma coisa: nós não podemos perder a referência. O jornalismo não pode deixar de ser a referência para nós mesmos. E, lamentavelmente, nós estamos tendo como referência a rede social, o que é um absurdo, o que é um crime para a profissão. O jornalismo está a cada dia perdendo a sua força, justamente porque está sendo pautado por ações das redes sociais. Eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo. Isso é na linguagem, isso é na forma de fazer um texto, às vezes na forma da edição de algumas reportagens e principalmente na falta de conhecimento de quem está fazendo determinadas coisas, tá? Erros são toda a vida houve erros, eu sei disso. Eu já errei muito, outras pessoas já erraram muito, mas havia um cuidado extraordinário para que esses erros diminuíssem a cada instante e que eles não fossem repetidos.
A linguagem hoje que está sendo usada na televisão é uma linguagem de rede social, uma linguagem chula, uma linguagem muitas vezes pífia. Não que a televisão, e eu defendo sempre isso, deva ser uma escolinha, tipo o professor Raimundo, não. Mas a televisão é, de alguma forma, um meio de orientar. Eu falo a televisão, mas eu envolvo aqui, até esse canal aqui também, eu envolvo, quando a gente fala em jornalismo, né? Eu envolvo os comunicadores. No momento em que você dá uma entrevista, você deve prestar esse serviço às pessoas, tá certo? Porque, por exemplo, esse quiz que você faz aqui agora é uma forma de fazer as pessoas aprenderem mais alguma coisa, porque a gente está falando de coisas que são interessantes, que fazem parte da história, que fazem parte do dia a dia, coisas que são factuais. Mas, infelizmente, o jornalismo está deixando aos poucos de ser referência e passando a ser um espaço de lacração, o que é muito ruim, mas extremamente ruim. A linguagem que nós usamos hoje é muito frágil. Eu estou falando nós porque eu estou no meio, eu não quero dizer que fulano ou ciclano usa. Mas, por exemplo, eu vi esse mês, agora, esta semana, no teaser que aparece embaixo e que só não foi aderido pelo Jornal Nacional, graças ao senhor William Bonner, tá certo? Aquela tarjazinha que aparece embaixo. O GC, né? Ali a gente chama de teaser, né? Escrito aquele textozinho que aparece embaixo, informando o nome das matérias, ou resumindo em 2 linhas aquela reportagem que está sendo exibida. Aquilo foi ideia de muitos anos, de um programa chamado Aqui e Agora do SBT. Aqui e Agora, que tinha Gil Gomes e tudo mais, tal. Quando eu estava lá no SBT, o SBT funcionava ainda na Vila Guilherme e tal. Então, aquilo foi lançado naquela época. E foi repassando, depois a Rede Record acabou também aderindo a esse estilo. E depois apareceu aquilo em jornais de outras emissoras como a Globo, tá? E aí você pergunta, por que o Jornal Nacional também não usa aquilo? Porque o cara que faz o Jornal Nacional entende de uma forma diferente, entende que o jornalismo deve ser realmente pautado de uma forma raiz. Não que ele não deva progredir, porque houve uma confusão muito grande, Gabriel, quando disseram assim, olha, nós temos que flexibilizar a nossa forma de fazer jornalismo. Flexibilizar a forma de fazer jornalismo não significa jogar para baixo a qualidade. Em hipótese alguma. Significa você dar um espaço maior, você permitir que haja um comentário, você permitir que o cidadão possa emitir uma opinião, você permitir que possa haver um improviso, isso sim, mas tudo dentro de um certo limite. Antigamente era aquela coisa... Eu lembro quando eu começava a falar... Era uma mesa triangular, né? Era uma mesa triangular, eu tava aqui e tal, e eu tava lá de paletó e gravata, todo fechadinho até em cima, aí eu acho legal e tal, né? Todo fechadinho até em cima, e um monte de papel aqui na mesa, tava aqui, e o cara dizia lá no som, que não tinha ponto eletrônico na época, tinha um diretor de estúdio que ficava com uma plaquinha, 5, 4, 3, 2, era seu Jaime na época, entendeu? E aí a luz acendia, você ouvia o BG do programa tocar, o comecinho, a luz acendia e dizia, boa noite, com aquela cara assim, cismada, boa noite. Você vai ver agora as principais notícias do Telenotícias desta quarta-feira. Gabriel manda bem e é primeiro lugar no Ibope no seu podcast. Daqui a pouco você vai receber outras notícias. Era dessa forma, tá? E aí a coisa ficou flexibilizada. De que forma? Você vai mais à vontade, você hoje em dia não precisa aquele paletó fechadão e tal, mas você tem que usar uma roupa respeitosa, tá? Tem que estar legal lá. E falando, não posso nem falar outras coisas, mas vamos lá. Tá bem lá. Aí lá vem o cara... de lá pra cá e tal. Oi, boa noite, pessoal. Estamos chegando aqui com as notícias. Daqui a pouquinho você vai ver aqui Gabriel, que é o nosso entrevistado de hoje, para falar um pouco sobre futebol, falar um pouco sobre a carreira dele. Já já você vai saber também sobre o trânsito. Olha, tem uma complicação no trânsito de Lauro de Freitas que eu vou te contar. Você sair daqui desta cidade para ir ali no aeroporto, que fica pertinho, está a maior dificuldade. O que a prefeitura explica sobre isso? Por que tem tanto buraco na cidade de Lauro de Freitas? Essa é a forma de hoje em dia, mas de uma coisa séria. Mas agora você começa tendo... Primeiro, você tem um telejornal que a principal referência dele não é a notícia. A principal referência desse telejornal é o horário de início dele.
Todo mundo tem que decorar o horário de início e tem que cantar em coro. É uma coisa ridícula. Desculpem com toda a sinceridade, mas eu tenho que falar. É uma coisa ridícula isso. Porque eu sempre trabalhei com a notícia, eu sempre trabalhei com o público. Graças a Deus, eu nunca tive maiores problemas por conta disso, porque as pessoas gostam e as pessoas criticam. E eu sempre li as críticas com muito rigor e muita atenção. Eu comecei agora, recentemente, na Rádio Excelsior, e eu tenho uma pessoa que está ao meu lado sempre, sabe para quê? Para fazer crítica, porque eu peço, olha, ouça e faça crítica, mas a crítica dura, não é assim, você foi bonzinho, não, diga o que é que eu fiz de errado, porque eu quero corrigir na próxima, tá certo? E essa pessoa é uma estagiária de jornalismo, mas que está com uma visão lá na frente, lá adiante, e está se postando como ouvinte também, está me ajudando bastante, tá? Então, eu acho que deve ser feita assim a comunicação, tá? Então, se você for futucar o cão com a vara curta, rapaz, sobre essa história aí, eu não vou te contar. Mas vamos lá, vamos pro Vamos nessa. Legal só que você falou do estagiário, porque... Sobretudo, é uma pessoa, eu entendo assim, vem sem vícios. Isso, claro. O vício hoje mata muito nós jornalistas, nós comunicadores. Vou estender aqui não só ao jornalismo em si, mas ao pessoal que produz conteúdo na internet, seja ele de entretenimento, de notícia, do que seja. Sim. Mas vamos lá então, você ficou com 80 pontos. Já é uma pontuação boa. Olha só! Né? Vamos lá. Se você acertar, você vai pra 130. E fica em primeiro e vai ser muito difícil ser batido. Se você errar, fica com 80. O pessoal vai tentar lhe superar depois. Última, é a última. Você falou de Rádio Excelsior, tem a ver com a Rádio Excelsior agora. Você é diretor de jornalismo lá, não é isso? Isso. Pronto. Olha, agora valendo 50 pontos. Pergunta mais importante também é o seu podcast, programa de TV, spot ou outro qualquer tipo de conteúdo digital. Sempre é muito importante. Então não deixe qualquer um fazer. Faça aqui com a Norte Studios. Não, o cara que pensou nessa pergunta aqui, que não fui eu, que eu peço pra uma pessoa escrever pra mim. Tá de brincadeira, você não vai acertar isso aqui nunca. Rapaz. Quais os prefixos da Rádio Excelsior? Não, você é bom de memória, mas você acertar isso aí? ZYH440, Rádio Excelsior da Bahia, 840 kHz. Essa é a música completa, né? O 840, ele é o dial. 840 é o DAI, mas prefixo. ZYH440. É ZYH440? Eu quero o do AM e do FM. Do FM, eu só sei o DAI, o prefixo. A sua resposta Eu só sei que é a FM é 106.1, AM 840. Esse aí, eu não sei. Isso aí é a sintonia. O dial tá certo. O dial tá certo. Agora, o prefixo da Rádio Excelsior, da 840, ZYH 440 ou 447, rapaz. Me pegou. Agora você me pegou. Sinceramente, perdi. Vou ficar nos 80. Beleza, vai ficar nos 80. ZYH 447. Eu falei, volte a fita aí, porque eu falei 40 ou 47. AM 840. Não bote a pontuação não, porque a primeira eu acertei. Eu falei 440 ou 47. Isso, mas teria que acertar a segunda também. Ih, rapaz. Que é ZYS 571. Porque já é a emissora mais nova. Esse aí era difícil mesmo. Era difícil, realmente. Olha, 80 pontos então. Com a Norte Studios, você conta com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Do podcast é o marketing digital. A Norte Studios é a melhor opção. Eu falei da elegância do Genildo Lavinsky lá no início da entrevista, do bate-papo. E tem uma daquelas manhãs que eu fiquei com meu avô assistindo o Jornal da Manhã. Sim. Você já estava com a Georgina e o jornal já estava se repaginando um pouco. Georgina, rapaz, que legal. Ela estava até na lista aqui de possíveis nomes para você falar dela. Traga. Georgina é jornalista raiz. Eu tive com a Georgina tem 15, 20 dias. Nós fomos a um evento ali na Associação Comercial da Bahia, o lançamento de um documentário sobre Salvador, de um francês. Eu fui convidado e lá estava a Georgina. Rapaz, eu dei um abraço muito forte em Georgina, porque há uma história, tá certo, de trabalho com Georgina que eu acho espetacular. Então, traga a Georgina aqui, porque Georgina é uma das raras jornalistas raízes hoje, presentes no ar aqui na televisão da Bahia, em especial na Rede Globo aqui na Bahia, tá certo? Você vai ganhar muito e o seu público também com histórias de Georgina. E no dia em que ela chegar aqui, você diz que eu deixei um abraço bem forte, né, para Georgina Mainardi.
grande jornalista, tá? Vou falar assim, não era o assunto que eu ia falar, mas Sim, sim. eu acabei citando a Georgina, eu lembrei uma vez que você chamou ela de garota do tempo, né? Depois você até... Porque ela começou dando tempo, depois foi pra mesa junto com você pra bancada. Sim. E aí eu me lembro que uma vez, Flávia Alessandra, no auge de Flávia Alessandra, em alguma novela das 8, que eu não vou lembrar agora, porque antes vocês entrevistavam, a pessoa sentava naquela mesa triangular. Nessa época, vocês já iam pra uma lateral ali, que tinha uma TV de fundo, como é aqui, só que sem essa mesa aqui, e vocês sentavam numas poltronas confortáveis, tal, cruzava a perna e tal. Já era uma coisa um pouco mais informal, já era o jornal evoluindo, né? Flavinha, já sei. E aí você chegou e falou assim, Flávia, você é a mulher mais visada do país atualmente. Você não sabia como dizer, com todo respeito à Flávia Alessandra e ao público, mas você não sabia como chamar a Flávia Alessandra de bonitona, de gostosona. Aí você disse que ela era uma das mulheres mais visadas do país. Eu não falei nem cobiçada, né? Não, você usou o termo visada, eu nunca esqueci isso. Eu nem fui puxar lá no arquivo lá, que eu não sei nem se eu acho isso na internet. Não acha não, né? Nessa época não tem não. Mas de onde é que vem essa elegância pra falar com os entrevistados? Rapaz. Você não botou lá nenhuma saia curta falando dessa forma. Não, mas eu lembro dessa entrevista, eu vou dizer por quê. Flávia, ela era casada. Ela tinha pousado pra Playboy recentemente. Flávia era casada já naquela época, mas ela estava naquele romance com o Otávio, né? Otávio... Que tá com ela até hoje. Exatamente, Otávio Costa. Isso. E ela veio ao programa exatamente em um dia em que estava no programa tocando, não sei se você lembra desse fato, que era um sábado, foi no Bahia meio-dia. Eu tava no meu plantão. Foi Bahia meio-dia? Foi no Bahia meio-dia. Nesse dia foi Bahia meio-dia. Pode puxar lá que você vai ver. Então fui traído. E eu lembro por esse detalhe. Estávamos nesse programa e ao sábado se colocava uma banda para tocar dentro do estúdio, tinha um setzinho lá. E quem estava lá dentro do estúdio era aquele menino do Rio de Janeiro. Era seu Jorge? Não, rapaz, era... Minha nossa senhora, um sambista muito famoso do Rio, que estava lá. Bom, ele estava tocando no estúdio. E os dois não se conheciam pessoalmente. Os dois não se conheciam. E Flávio entrou no estúdio, tal, sentou lá, se falaram, opa, como vai? Prazer, tudo bem e tal. Quando, no intervalo da entrevista, eu disse, Flavinha, vamos dar uma parada aqui para a gente ouvir aqui agora a banda, não sei o quê, em outra linguagem, naturalmente, porque eu nunca falaria Flavinha, entendeu? Eu tinha muita vergonha de fazer aquela coisa mais à vontade. E aí chamei a banda para tocar. Quando a banda começou a tocar, Flávia começou a mexer o corpo assim sentada. Aí eu disse, Flávia, vamos dançar, levanta para dançar. Ela ficou sem graça em não me atender e levantou e começou a sambar dentro do estúdio. E ela estava de sandalinha tipo Havaianas. Rasteirinha, ela estava com a sandalinha, começou. Aí depois da entrevista ela disse, menino, você quase me matava de vergonha. Isso já nos bastidores. Eu falei, o que foi? Você me chamou para dançar, para sambar, e eu só gosto de sambar quando eu estou de sapato alto. Não sei porquê, mas é uma forma dela. Eu falei, não, mas você foi bem. Ela disse, não, adorei porque eu descobri que eu também sei dançar assim. E adorou aquele tempo, me abraçou e tal, e foi embora. Então, eu nunca esqueci esse fato. Aí, uma vez, eu estava no Rio, estava no Maracanã, subindo a rampa ali para ir para o setor de imprensa do Maracanã. Depois, eu estava de folga e fui ver alguma coisa lá no Rio, sempre vou. Estava lá vendo e eu entrei. Quando eu pego o elevador, estava quem? Flávia Alessandra, e tinha uma outra atriz no Rio. Aí eu olhei pra ela e falei, claro, ela vê tanta gente no mundo e não ia lembrar da minha cara lá no Rio, né? Aí eu olhei pra ela e falei, Flávia, ela disse, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu disse, já aprendeu a dançar de sandalinha rasteira? Ela olhou e disse, foi você! Foi você! E aí no elevador tinha umas 4 ou 5 pessoas, ela contou, olha, esse aqui é um jornalista da Bahia, ela não sabia meu nome, é um jornalista da Bahia, tal, e contou a história e todo mundo ficou rindo, entendeu? E essa outra pessoa que tava com ela, não lembro quem foi, eu sei que era atriz também da Globo, disse, me ensine também, pronto. Aí saímos para um lado, eu fui para um lado, ela foi para o outro, tal, e fomos embora. Então, eu nunca esqueci desse lance com Flávia Alessandra. Mas é uma forma seguinte, você falou em respeito. Eu acho que a televisão, o jornalista, de uma forma geral, ele deve sempre, mas sempre se postar numa posição de respeito ao seu entrevistado por várias razões. E isso é muito importante, Gabriel, o que eu vou falar agora e o que eu tenho ensinado às pessoas, principalmente aos que estão começando, aos estagiários, e fazer um alerta para os mais velhos também, que já perderam esse costume de respeitar. Me dá um arrepio, mas me dá uma dor de cabeça, rapaz, me dá aquele troço ali, quando eu ouço um repórter partir para um entrevistado
Aí vem com o prefeito fulano de tal e fala assim, o fulano de tal, e não fala assim, senhor prefeito, senhora, não sei o quê. Olha, o tratamento, o Rui Barbosa já disse isso, o tratamento que se dá à pessoa não significa o respeito que você tem por ela. Eu sei disso. Às vezes você chama de doutor e quando a pessoa dá as costas você xinga, né, de FDP e tal, e tudo mais. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, você quando está diante de uma pessoa, quer seja ela autoridade ou não, essa pessoa é sempre uma pessoa que deve ser respeitada no tratamento. E não tratada como um qualquer, tá? Qualquer pessoa que seja, se você pegar uma pessoa na rua, aí você uma senhorinha vem lá pra cá e chega a repórter, oi, o que é que você acha disso? Peraí, o que é que a senhora acha? O que é que custa usar um pronome de tratamento mais respeitoso? Né? Senhora ou senhor, o que é que custa você se manter distante e perder uma certa intimidade com um prefeito, uma prefeita, um senador, um deputado? Que você, rapaz, eu sou o seu parceiro para me chamar de você, pelo amor de Deus, me chamar de você é uma história, eu, Genildo, eu sou um cara do povo, eu sou um cidadão, apenas estou neste momento trabalhando como jornalista, tá? Mas eu, enquanto estou aqui apresentando e convido uma pessoa para vir aqui, eu devo tratar essa pessoa com o maior respeito possível, sem intimidade. Ela lá e eu cá, porque isso me dá, inclusive, a oportunidade de ser, às vezes, contestador do que ela fala, porque se eu tiver muita intimidade, eu vou ficar sem graça, às vezes, entendeu? Ô, fulaninho de tal, oi, meu amigo, oi, não sei o que e tal, e como é que eu vou dar uma engrossada com essa pessoa? Como é que eu vou contestar o que ela está dizendo? Entendeu? Então, eu chamo a sua atenção, você que está começando agora, mantenha essa distância e procure respeitar as pessoas. Preste bem atenção à forma como você vai se referir a ela, como você vai abordar a essa pessoa. Respeite a todo mundo. Isso aí pode ser uma pessoa na rua, pode ser um gari, pode ser um doutor, pode ser um advogado, pode ser qualquer um, vendedor, senhor, senhora, senhor. Claro, eu não vou chamar uma jovenzinha de senhora, mas, senhorita, por gentileza, pode falar isso aqui. Então, é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu sempre trabalhei, e fico indignado quando eu vejo a coisa ser tratada de uma outra forma. Entendeu, Gabriel? É por isso. Entendi. É por aí. O pessoal já avisou ali que a gente já tá no finalzinho, por causa do tempo. Mais de uma hora e meia. Uma hora e meia já passamos já, mas eu não ia deixar passar sem você falar sobre... Eu acho que quando você lembra de você, acho que é o grande tema que tá lá até hoje, inclusive na internet. Você deve saber o que eu tô falando. A sua saída da TV Bahia, né? Você já deve ter falado sobre isso em vários lugares. Já sei. Mas... Já tomei muita branca da minha filha porque falei muita coisa. Mas assim, eu já li, né, a matéria. A matéria, na época você falava que você foi pego de surpresa, que ninguém te preparou para esse momento. Você simplesmente chegou, pegou a sua pauta e ficou sabendo que você foi demitido. Foi. Você se dá melhor hoje com essas pessoas ou ainda tem um rancor? Não, é porque saiu todo mundo, né? Saiu todo mundo. Veja só, eu procuro ter sempre relação com pessoas que não sejam tóxicas. Isso aí é fato, tá certo? E procuro me livrar dessa ideia, né, de estar hoje, agora, rememorando as coisas que não prestam. Eu não posso, Gabriel, eu seria absolutamente injusto, seria um crápula nesse instante aqui, se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, a TV Bahia foi uma péssima empresa, a TV Bahia foi... Não, pelo amor de Deus. Eu fui demitido da TV Record, foi uma grande empresa para mim. Eu fui demitido da TV Bahia, foi uma grande empresa para mim. A questão são pessoas que trabalham nessas empresas, que não são proprietárias, as pessoas que passaram por lá e que não tiveram respeito. Algumas pessoas, é claro, as pessoas que eu achava que estavam concordando. Essa semana eu fiz uma postagem aí numa rede social, e aí o cara, e tinha a ver com um fato que aconteceu em um telejornal, e o rapaz disse o seguinte, Genildo, concordo plenamente com a sua crítica. Assim mesmo. Aí terminava dizendo o seguinte, fazendo a mim uma pergunta. Por que na época em que você trabalhava lá, você não falava isso? Quer dizer, é uma pergunta assim, meio sacana essa aí. Aí eu respondi para ele o seguinte, se você soubesse o motivo da minha saída da televisão, você teria mudado de opinião. Porque lá dentro da redação eu sempre fui considerado como o cara polêmico, entendeu? O cara contestador.
o cara que não aceitava determinadas coisas. Eu sempre fui dessa forma. Então, eu via a coisa errada, eu gritava, não é assim não, pessoal, não é. Mas, Genildo, não é assim, não é assim. Não Errado, é tipo, que uma matéria estava sendo construída de uma forma que você não concordava? Isso, às vezes me davam um texto e eu não concordava, disse, olha, isso aí não é dessa forma, não. Mas eu devo trocar essa palavra aqui. Não, eu quero que faça, mas você não vai botar essa palavra em minha boca. Não é dessa forma, tá certo? Porque eu sempre fui daquele cara. Eu escrevo e leio como se eu estivesse ouvindo aqui eu tô falando. Eu sempre fiz dessa forma. Eu leio em voz alta o meu texto. E às vezes eu vou lá e mudo aquela palavra. Claro que eu erro. Claro que eu já errei muitas vezes. É muito natural isso, eu já errei muitas vezes, tá certo? Eu quase ia sendo jogado do viaduto embaixo uma vez, aos gritos no ouvido, ali da BR-324. Eu não esqueço isso porque eu estava ao vivo fazendo um boletim para o Jornal da Manhã, quando alguém me perguntou a respeito do trânsito na BR-324, e quando eu olhei para baixo, eu vi um rapaz atravessando as duas pistas fora da passarela, eu estava falando na época, naquele momento, né? O rapaz atravessou correndo a pista e ele teve que pular o guarda-reio, porque tem um guarda-reio ali, bem em frente à Brasil Gás. Entre uma pista e outra tem aquele negócio como é? Meu Deus do céu, de aço, né? Lá que chama de guarda-reio. E na hora eu comecei a narrar a travessia do cara. Eu disse, olha, o trânsito aqui na BR-324 tá intenso a essa hora da manhã, todos sabem, tanto da chegada quanto na saída de Salvador. E nesse instante, olhe lá, aí o câmera começou a acompanhar o rapaz correndo. Nesse instante vai um rapaz atravessando a pista fora da passarela, praticamente embaixo da passarela, correndo risco de vida. Olha lá, ele vai agora pular E aí me faltou o nome guarda-reio. Não saía na minha cabeça o nome guarda-reio. Ele agora vai pular aquele troço ali. Pulou, atravessou por pouco, pronto. Eu falei aquele troço, meu amigo, porque foi uma forma de eu completar o que eu estava faltando na minha memória, que eu tinha que dizer, pular alguma coisa. Eu não ia dizer que aquilo era um muro. Né? Não é um muro. Era um bloqueio, Era né, um talvez, bloqueio, né? uma barreira qualquer, mas não surgiu a palavra em minha cabeça. Pronto, eu encerrei e voltei para o estúdio. Rapaz, quando eu terminei de falar aquilo, voltei para o estúdio, aí eu comecei a ouvir, no meu ouvido, pelo retorno, fulano ligou para aqui e disse que você não pode falar, porque essa televisão é uma televisão séria, essa palavra troço não existe, e começou a brigar comigo no ar ainda. Tá? Então, esse tipo de situação me toca profundamente, porque faltava muito respeito. E o respeito, ele é demonstrado em várias situações, como a que eu estava apresentando ao Jornal da Manhã, estava lá na minha, tranquilo e tal, e eu ouvia todos os dias uma frase no meu ouvido que dizia o seguinte, olha, faça diferente. E eu aprendi isso no jornalismo. O William Bonner sempre falava isso. Faça diferente, faça diferente, faça diferente. O que é fazer diferente? É você procurar inovar. É você procurar a notícia e avançar. Eu não vou divulgar hoje a notícia que aconteceu agora de manhã sem dar pelo menos um avanço nela, sem dizer alguma coisinha a mais do que ela. Eu vou rememorar o que aconteceu para que você que não ligou a televisão e não sabia ou não leu nada sobre o assunto, você fique inteirado, mas eu vou avançar um pouco para que as pessoas que ouviram, que sabem o que aconteceu, terem uma atualização a mais, tá certo? Eu sempre aprendi isso. Então, quando eu estava apresentando o programa, o cidadão virou para mim, o chefe disse assim, olha, você tem que todo dia apresentar uma novidade para impactar o telespectador. Tá certo? Abra o Jornal da Manhã sempre de uma forma diferenciada, não fique somente no Bom Dia, abra diferente. Então, eu comecei a bolar, mas a televisão é muito dinâmica, você tem muita coisa para fazer. Então eu pensei um dia, poxa, vou abrir diferente. Eu pensei comigo, vou abrir diferente o programa, já que é para diferenciar, eu vou criar impacto hoje. E criei o impacto. Sabe o que é que eu fiz? Eu abri o jornal de dentro do Twitter, onde tem o diretor de TV. Um câmera me acompanhou ao vivo lá, e eu fiquei em pé aqui com o microfonezinho de lapela na mão, tal, um papelzinho que eu tinha na mão, e vim de lá andando, entendeu? Olá, bom dia, são 6 horas em Salvador, estamos começando o Jornal da Manhã e saí andando, fui em direção ao estúdio. Vamos agora saber outras notícias. Adriana Quadros, bom dia. Adriana, bom dia, Janilton, tal. Ficou espetacular, foi tudo ensaiado bonitinho antes, tal. Rapaz, quando eu acabei de falar, eu ouvi no meu pé do ouvido a editora executiva do jornal dizer a seguinte frase: fulano de tal ligou para aqui cuspindo fogo,
quer saber quem deu ordem a você de fazer essa inovação. Como é que você pode, Gabriel, estar apresentando um programa ao vivo no ar e receber um recado desse e conseguir ir até o final, 2 horas Você não depois? se concentra mais. Você não se concentra mais. Porque começou a passar em mim uma indignação incrível, porque eu estava sendo incentivado a todo instante a fazer diferente. Tá? E eu fiz diferente. E aí, quando terminou o jornal, eu peguei o telefone e liguei para o dito cujo. Eu disse, bom dia. Ele fez, eu não sei se é bom dia, não. E começou a descascar em cima de mim, porque eu estava passando dos limites, porque eu estava não sei o quê. Eu falei, mas você tem dito a mim, todo dia, que eu devo inovar, mas você tem que conversar comigo antes. Quer dizer, eu entendi que naquele momento estava havendo um ciúme muito grande, porque ali foi uma grande inovação. E eu estou dizendo a você que o ciúme foi enorme, e vou provar agora por quê. Mais tarde, assim, a gente foi tomar café e eu estava muito realmente por aqui com tudo, minha cabeça não parava de pensar naquilo. Eu falei, meu Deus do céu, por que as pessoas fazem isso e tal? Fui tomar o café e quando eu voltei para a redação, estava lá uma moça, apresentadora do Bahia Meio-Dia, que olhou para mim e disse assim, poxa, fulano já tinha dito para mim para fazer isso que você fez hoje no jornal, saiu muito legal. Quem era o fulano? Era o chefe que me ligou. Ele ficou zangado porque eu fiz o que ele imaginou fazer e tinha conversado com a moça. Quer dizer, eu furei a ideia dele, entendeu? Então, essas coisas todas que aconteceram lá, ao longo do tempo eu sofri lá o que se chamaria hoje de grande assédio moral. Mas tinha uma panelinha lá pra lhe derrubar, alguma coisa assim? Não, para me derrubar, não. Panelinha, né? Já pessoas que gostavam, outros que não gostavam, porque, como eu disse a você, eu sou um cara muito sério na hora do trabalho. Eu não gosto de brincadeira. Se você me disser que é para trabalhar, eu vou e trabalho. Eu assumo pegando o peão na unha, tá? Eu sou esse cara assim, carrancudo, dessa forma. Janil, dá para fazer? Você topa? Topo, sim. É um desafio? Tá bom, vamos lá. Não sei se é desafio, mas que eu vou fazer, eu vou. Eu vou lutar para fazer, eu vou. E eu sempre fiz dessa forma. Então, eu sempre busquei exatamente o trabalho com seriedade, porque eu acho que se eu estou assumindo um compromisso em uma empresa que não é minha, se essa pessoa é quem paga a mim para fazer um determinado trabalho e ela depende do meu trabalho para que a empresa dê certo, então eu vou me jogar. Tá? Ou então eu peço para ir embora. Foi isso que aconteceu ao longo da vida, mas eu tenho muita gratidão pela empresa, tenho muita gratidão. As coisas passaram, as coisas foram lá, eu não quero lembrar mais em minha vida nome de pessoas para o bem da minha saúde mental, tá certo? Para o bem da minha saúde mental. Mas eu vou dizer a você aqui uma coisa, eu já anunciei algumas vezes, eu dei uma freadazinha, porque eu sou estudante hoje, você sabe, talvez, de educação física, estou em outra área, mas eu trabalho, hoje eu estou coordenador de jornalismo da Rádio Excelsior da Bahia, apresento também um programa por lá aos sábados, posso anunciar? Pode. O Panorama, 10 horas da manhã, de 10 ao meio-dia, tá? Um programa de variedades, tem boas entrevistas, boas reportagens e tudo mais, tal. Mas eu dei uma paradinha no projeto que eu estou fazendo, que é um pouquinho de história. São 2 livros, né? Um deles já está quase prontinho, que é um livro chamado Clínica Geral, que conta a história dos bastidores da imprensa baiana de um modo geral, tá certo? De tudo, e em especial sobre a minha vida. Aquela história da venda de laranjas com detalhes, a história das entrevistas, a história do entrevistador, do entrevistado Gago, jogador. Tem histórias de São Paulo muito legais. Tem a história da prisão minha, de Silvio Mendes e de Nilton Nogueira na Venezuela, em Caracas, né? Vocês não sabem, tá certo? Que é uma história espetacular, fantástica. Os 3 presos lá antes de um jogo que a gente foi transmitir pelas eliminatórias. Tem as histórias do México, eu, Chico Queiroz, do terremoto do México, né? Que a gente fugiu do hotel, o hotel tremendo e a gente descendo, correndo. Djalma Costalino também. Tem histórias da Espanha, olha, tem história do mundo todo, tá certo? Tem muita história boa realmente para ser contada, e eu estou colocando tudo isso nesse livro chamado Clínica Geral. E um outro livro também, que tem muita gente me puxando, dizendo, rapaz, não vá, mas está quase prontinho também, que são os bastidores da TV na Bahia. Aí, meu irmão, o bicho vai pegar. Mas é uma coisa para o futuro. Primeiro eu quero meu diploma de educação física, né? Depois a gente vai ver o que é que a gente faz lá na frente. Tá certo. Obrigado por você ter vindo, viu? Obrigado a você, Gabriel. Valeu. Muito obrigado. Parabéns pelo programa, pelo podcast, tá certo? E Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.
Bom, você já tá aí convidado para, se você não conseguiu ver todo, você tá aí no YouTube, tá disponível também nas plataformas de áudio, nos melhores tocadores de podcast. Obrigado aí a Burburinho News também, a Norte Studios. Fiquem todos com Deus. Ô, véi!